Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando, tá? Luiz Fernando. Sou diretor da Volt Stations, a empresa de carregadores de carros elétricos. Somos uma distribuidora de carregadores de carros elétricos que consegue atuar em todo o Brasil, tá? A gente consegue vender, instalar e prestar serviço, suporte e manutenção em todo o Brasil, tá? Já fazemos isso hoje. Temos carregadores instalados aí em Manaus, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, é, Bahia, muito na região sudeste para cima ali, sabe? Sudeste para baixo não temos ainda, mas sudeste para cima a gente já tem bastante aí. Tá chegando uma leva de carregadores agora em dezembro, cerca de 25 carregadores. E em janeiro a gente vai ter nosso estoque também, com 30 carregadores em estoque para poder vender ali a pronta entrega, tá? Então, estamos aí construindo uma boa estrutura para poder atender bem e rápido o nosso cliente, tá? Então, acho que somos a única empresa que conseguiu trazer uma fábrica para o Brasil sem contrato de exclusividade com 100, 200 mil dólares de meta de vendas mês, né? Conseguimos isso através de argumento, de mostrando o nosso trabalho, mostrando que a gente realmente está vendendo, que a gente está fazendo um grande trabalho aqui no Brasil de vendas, de atendimento, de suporte técnico, né? Então, a fábrica entendeu isso, tive uma conversa pessoalmente com o diretor de vendas da própria fábrica, ela percebeu que a gente está nesse propósito, nessa luta, e resolveu vir para o Brasil com estoque, tudo custeado pela própria fábrica. Então, ninguém conseguiu, o que a gente conseguiu, e se Deus quiser, a gente vai conseguir também exclusividade e tornar a fábrica 100% é, é, fornecedora dos nossos equipamentos, tá? Então, foi uma luta longa, tá? Um ano e meio aí de luta. Nossas vendas começaram praticamente em junho, tá? E desde o ano passado, do começo do ano passado até junho, foi uma luta de estruturação da empresa para deixar ela robusta, para deixar ela com bons parceiros, seja na distribuição, na importação, no suporte, na instalação. Então, tudo que a gente conseguiu hoje foi muita luta aí durante esses 10 meses aí até começar a primeira venda. E da primeira venda para cá, nossa empresa já faturou bastante, vendemos acho que uns 3 milhões em equipamentos em apenas alguns meses. A procura está sendo muito alta. A gente atende aqui, investindo apenas R$ 500 por semana em marketing, a gente atende 20 a 30 pessoas por dia, tá? Então, um pequeno orçamento em marketing, a gente consegue atender 20 a 30 pessoas por dia. Teve umas 2 semanas que eu inventei de colocar R$ 1.000 na semana. Acredite se quiser, vieram 70 leads por dia. Foi uma loucura. Eu fiquei sem almoçar a semana inteira, fiquei sem comer a semana inteira, porque foi realmente uma luta muito grande. Eu e mais uma pessoa atendendo 70 leads por dia. Então, é o serviço de filtrar o lead, entender o que o lead quer, para chegar no orçamento. São mais de 500 orçamentos entregues também nesse tempo, tá? Entregamos muitos orçamentos, vendas efetuadas, clientes que estão ali aguardando momento ali financeiro dele, outros que pediram um tempinho para poder fechar com a gente. Então, muita coisa aconteceu. Vendas perdidas para a concorrência por conta que a gente não tinha ainda o pronto entrega, mas a partir de janeiro o cenário já vai mudar, tudo já vai mudar, né? E muitos clientes que queriam comprar com a gente falaram, poxa, eu não posso comprar agora porque eu queria para agora, então vou ter que comprar de outra empresa porque eu quero pronta entrega. Então, a partir de janeiro esse cenário vai mudar muito. Acho que a gente vai fechar muita venda por conta do pronta entrega, tá? Então, para vocês terem noção disso. Em breve também vai ser lançado uma franquia, tá? Com o nosso apoio, uma franquia com o nosso apoio. E também uma gestora, assim como é a Tupi, como é a Move, empresa que faz a gestão do equipamento, a gente vai lançar a nossa também. Então, a gente vai vir com um pacote tão completaço para poder vocês terem todo o know-how para atender o cliente, tá? Fala aí, Jimmy. Pronto. Você tocou no assunto do pronto entrega, né? Existe um prazo padrão de entrega atualmente ou depende da compra, do volume do equipamento? A média está sendo 70 dias, tá? A fábrica, ela atende qualquer volume que você quiser, ela atende. O prazo está sendo 70 dias, é o que está sendo em média aí. Chega no Brasil em 60 dias, praticamente cravado 60 dias, é o que a gente já teve de experiência, e mais uns 3 dias ali para tirar do porto, e do porto para transportador e para o endereço todo do cliente, mais uns 10 dias, 15 dias, dependendo do local. Se for em São Paulo, por exemplo, é rápido. Saiu do porto, vai para São Paulo, no outro dia está no endereço do cliente. Então, é bem rápido. A gente entregou para Manaus, né? Foi
quase 15 dias ali de percurso até chegar em Manaus, né? E outra coisa importante também, a gente também tem um know-how inteiro também da construção do eletroposto, tá? Então, vamos supor que se encontre um cliente que ele tenha potencial financeiro bacana, um ótimo potencial financeiro, e ele queira investir nesse mercado, né? A gente consegue entregar não só o carregador, mas toda a estrutura como se fosse um posto de gasolina. Independente se ele quer 10 vagas, 6 vagas, 8 vagas, 12 vagas, ele quer conveniência, ele quer sala de espera, ele quer um escritório em cima, a gente consegue montar toda essa estrutura para ele, tá? Temos a empresa parceira para isso, que já faz isso, tá? Já faz isso há muitos anos, já está consolidado no mercado. Então, é outro grande serviço que a gente tem, que já está dando certo, já temos orçamento em São Paulo para fazer também, de um cliente que ele quer fazer um eletroposto lá com 8 vagas, né? Então vamos fazer para ele a cobertura como se fosse um posto de gasolina para 8 vagas, tá? Tudo personalizado, tá, pessoal? A marca do cliente, logotipo, no carregador, na estrutura de cobertura, tá? Tudo personalizado, sem nenhum custo a mais. Então a gente tem um mercado hoje que é tendência, um mercado hoje que a galera está procurando, e a gente consegue atender do pequeno, né? O cara quer colocar só um carregadorzinho ali numa esquina, até alguém que queira montar um eletroposto enorme com 10, 15 máquinas. A prova disso é o que a gente está montando em Recife, que vai inaugurar em dezembro ou janeiro, que tem 5 máquinas de alta potência, uma subestação de 750 kVA, com acesso inteligente, com conveniência, tudo acesso automático, sem ninguém trabalhando lá dentro, tudo 100% automático. Só vai entrar uma conveniência, vai comprar sei lá, um chocolate, vai comprar alguma coisa para comer, um desodorante, um sabonete que seja, vai estar tudo dentro da máquina. Serão 6 máquinas lá, com vários itens para a pessoa comprar, tudo no automático, tá? Então, tudo isso a gente tem know-how para isso também. Então, o nosso pacotão aqui é bem completo, a gente não vê hoje uma empresa que faz isso que a gente está fazendo. As maiores do mercado hoje são a WEG, né? A gente tem que conhecer os nossos concorrentes, a WEG, a Tezon, a Ryzen são as principais concorrentes hoje, essas três, tá? A WEG, compra WEG quem gosta do nome WEG, tá? Porque o preço é lá em cima, a qualidade não supera o nosso, tá? Fernando, é isso que eu ia perguntar. A gente está com um contato aqui de um cara que já está vendendo VEG. Eu quero trazer ele para vender para nós. Quais são os Pode argumentos? trazer. O argumento é o seguinte: primeiro que a WEG tem um preço muito alto, é o dobro do preço que a gente tem. E não é porque o concorrente deles é bom, é muito bom. Não, é porque é caro mesmo. É caro porque eles querem colocar esse preço, porque o preço de aquisição do equipamento deles não é caro. Eles querem colocar esse preço porque a WEG tem nome. Se você tem nome, você tem um preço que você achar que é justo pelo seu nome. Então, isso que a WEG faz hoje. Mas os carregadores da WEG, eles possuem o que é o que mais dá problema hoje no carregador no Brasil é a questão da temperatura e pico de tensão. Nesses dois itens, os equipamentos da WEG é inferior ao nosso, tá? Esses dois itens. A gente tem relatos aqui de equipamentos da WEG no centro do Brasil ali, pro lado de Brasília ali, dando um problema por conta da temperatura. Tá? A temperatura sobe muito ali, acima dos 50 graus ali, e já começa a parar. Tá? O nosso só para com 75 graus, 80 graus. Tá? A gente tem vídeo mostrando, a equipe técnica mostrando, tocando fogo lá no termostato dele lá, e só para quando chega a 80 graus. Tá? Então, o nosso é um pouquinho diferente, aguenta pau o nosso. E o pico de tensão também, que o nosso pico de tensão é bem superior também ao deles. Ele é 10%, o nosso é 20%. Então, a gente aguenta condições climáticas e de rede melhor do que o da WEG. Então, a WEG ela tem muito nome, tá? E muito preço. Em relação à qualidade, durabilidade, o nosso tá uma prateleira acima, tá? Hoje a gente só está perdendo aí praticamente para talvez nem para bebê, mas para hotel e para bebê, que são os equipamentos hoje que é o olho da cara, é muito mais caro que o da WEG ainda. Tem gente que compra, né? Por ter nome, e é um equipamento muito bom também. Então a gente está vamos dizer assim, a gente está no top 3 ou top 4 aí em relação à qualidade. Só que qual é o problema? É que a gente não tem nome ainda. Tá? O único problema é esse, que Mas a no gente não tem nome. custo-benefício, estamos nadando de braçada. Custo-benefício, a gente consegue mostrar para o cliente que a gente tem um custo-benefício melhor. Eu tenho um cliente aqui de Rondônia. Vocês buscarem o nome dele aí na internet, vocês vão achar ele aí. O nome dele é Wagner Schwaba. Acho que é Schwaba. Shoaba. Wagner Schwaba. Ele é um pesquisador da Universidade Federal, da área de tecnologia. Pesquisador, professor,
é um cara muito influente nessa área de tecnologia pro lado de Rondônia. E ele estava fechado com outra empresa para comprar já. Ele ia comprar 2 carregadores de 160 kW. Estava fechado já com outra empresa. Quando eu cheguei para ele e mostrei as questões técnicas dos nossos carregadores, que ele achava que era tudo igual, mas quando ele viu que não era, que eu mostrei para ele, provei para ele que não era, ele fechou comigo. Fechou comigo 2, que ele pagou semana retrasada, e vai fechar mais 2 agora. Acho que no mês que vem, eu acho. Que ele quer realmente estruturar a região dele ali, de Rondônia, ali e os estados vizinhos ali, tá? Então é um cara que, acho que o Jimmy deve estar vendo aí já o currículo dele aí, o LinkedIn dele, é um cara com currículo assim, cara, se você falar de tecnologia com ele, ele chega até às vezes ser um pouco soberbo, sabe? Ser mala mesmo, que foi difícil. Acho que foi o atendimento mais difícil que eu já fiz até hoje. Imagina você falar com um cara que ele se sente ali o top dos tops, e você tem que explicar para ele sobre o seu produto que é da área dele. Então, Sim, sim, assim, sim. um Tô vendo atendimento aqui, né? bem Arikemis. difícil, bem difícil esse atendimento, bem difícil, mas hoje, cara, ele fala comigo como se fosse um amigo. Então, assim, criei um laço com ele, né? Hoje ele me trata super bem, brinca comigo, e no começo ele nem brincava, nada, super sério, sabe? Bem sério. E agora ele até brinca, falando umas piadinhas, então eu consegui conquistar ele. E se eu conquistei um cara como esse, que tem um intelecto que ele tem, um currículo que ele tem, um conhecimento que ele tem, e, e eu consegui convencê-lo através de argumento, mostrando que a gente tem em mãos, qualquer um que pode fazer. Eu não sou nenhum gênio da lâmpada, tá? Então, o que eu fiz, qualquer um pode fazer. Então, eu acho que a gente consegue converter qualquer um hoje, desde que ele esteja aberto também, né, entender o negócio, desde que ele entenda a importância dele comprar um carregador bom, porque é um carregador de 10 anos de vida útil, que é 10 anos de mercado, então ele tem que entender que, poxa, eu vou comprar um produto hoje e ele pode ficar obsoleto daqui a um tempo, né? Se ele ficar obsoleto, eu vou ter que comprar outro, tem que gastar mais. Então, vamos fazer um investimento inteligente. E onde que esse equipamento vai sofrer, em tal condição, não vai sofrer? Então, a gente tem que apresentar isso para o cliente, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, ele já vem desinformado pedindo a potência que ele acha que é ideal. Tá? Ele vem procurando 30 kW, 40 kW, que custa 30 mil, custa 40 mil, custa 40 mil. Então, ele já vem com a desinformação. Vou comprar porque está no preço que eu acho que está legal, tá? Então, esse equipamento, pessoal, não é que nem comprar uma geladeira, comprar uma TV, é um equipamento que ele está exposto ao clima. É 24 horas exposto ao clima, exposto a vândalos, exposto a tudo. Então, se ele não for um equipamento que realmente seja robusto, que realmente consiga atender as características do Brasil, de clima e de rede, o cara vai ter que comprar outro em 3, 4 anos. Muitas fábricas aí só dão garantia de 1 ano. E a empresa aqui no Brasil vai lá e coloca mais uma, o conta e risco dela. A nossa fábrica não. São 3 anos só da fábrica. Quando eu conseguir estruturar aqui, eu posso até colocar mais um. Ou se você pagar um pouquinho a mais, a fábrica até coloca mais um. Vai ficar 4 anos de garantia. Olha como a fábrica se garante com o equipamento dela. Né? Débora, 10 anos é a vida útil estimada do equipamento, tá? A garantia é 3, extensível a 4. 3, depende de quanto você negociar, pode ser até mais. Tudo isso depende de negociação. Para você ver como que a fábrica, ela realmente se garante no equipamento dela. E você sabe que o chinês, como é que é, né? O chinês, ele conta até o fio do cabelo. Então, eles são muito preocupados com isso. Se a China hoje tem sucesso, é porque o chinês, ele faz muito isso, é muita conta, muito cálculo. Eles colocam tudo na ponta do lápis. Então, eles não vão colocar uma garantia que eles sabem que vai dar problema para eles. Tá? Então, o nosso já é diferenciado nisso, pessoal. A nossa garantia já é diferenciada, as condições de trabalho é diferenciada, e quando você mostra para o cliente que ele tem que comprar um equipamento que não vai dar dor de cabeça para ele e que vá se manter no mercado, ele já te passa a olhar com outros olhos. Várias vezes eu peguei cliente aqui querendo chegar com 60 kW, com 30 kW, eu enfiei 120 nele. Mas várias Aqui é um vezes. bom negócio para ele, né? Você não está prejudicando ele, você está Muito. ajudando ele, né? Se vocês olharem aqui, deixa eu abrir aqui Hoje eu vou fazer perguntas, Fernando, perguntas que eu compilei ao longo da semana, tá? Então já me colocando no lugar do cliente. o seu cara. Eu vou mostrar só um fato aqui interessante aqui, cadê? E como que faz para vender quando o cara vem com 40, 60 na cabeça, e como que você consegue enfiar uns 120 nele.
Não sei se todos já viram O script, o eu vi. script, Uhum. mas o script diz aqui, ó, estratégia inteligente para 120 kW em baixa tensão. 120 kW não opera em baixa tensão, se fosse para colocar 120 kW, tem que ser na alta. Só que como ele é um carregador que você consegue configurar a potência de saída dele, ele consegue trabalhar na baixa, tá? A gente tem um caso em Recife, já que a gente instalou, o camarada comprou 120 e está operando lá a 60, 30 kW para cada pistola. Então, a diferença de preço para 60 para 120 são de apenas R$19.000. 120, o 60 kW custa 66.500, tá? E o 120 kW a partir de 85.500. Então, 19 mil a diferença. Cara, R$19.000 para você ter o duplo da potência e se manter no mercado vale muito mais a pena. A instalação de 120 kW comparado com 60 kW é 25 mil a mais, tá? 25 mil a mais. Então, você consegue colocar ele na baixa, você vai ter um custo a mais ali que comparado ao dobro da potência é bem menor, tá? Então essa matemática já fica muito boa quando ele começa a olhar por esse lado. E aí você coloca ele no grupo B, começa Fazer operando um com cálculo 60 de padaria kW. aqui, Fernando. 86 mais 25. O custo para instalação mais o equipamento de 120 na baixa. Isso aí? 110 mil, 111? Isso aí. 111. E se ele fosse colocar lá o de 60, ele ia gastar 66 mais 25, Uhum, entendeu? 60, E dá seria 80, 19 mil a 90. menos. Uhum. Entendeu? Então, assim, o valor é muito próximo. A gente pode colocar isso no cartão de crédito, em 10 vezes ali para o cliente, entendeu? Dependendo do cinema, a gente tenta fazer uns 100 juros para ele, né? Vai dar um descontinho para poder conseguir os 100 juros, mas a gente, de vez em quando, a gente consegue, dependendo da negociação. Dependendo de quanto que ele vai dar à vista ali, tá? E aí, trabalhando com 60 kW, ele consegue ter um fluxo legal ali, vai faturar, passam alguns meses faturando, depois desse faturamento ele pega o dinheiro, investe na potência de alta e passa a trabalhar na alta com 120 kW. Aí o lucro dele vai lá para cima, ele dobra de lucro até mais, que o fluxo é muito maior, né? E o investimento que ele vai ter é muito próximo, de 60 para o investimento total, né, de infra, instalação e carregador, vai ser muito próximo, 19 mil de diferença ali, né? Vai ter um equipamento muito superior, que não vai ter ali, não vai perder ali o mercado, não vai ficar obsoleto nem tão cedo, né? Tem um upgrade futuro sem trocar de equipamento, você não precisa comprar outro equipamento, né? E apenas vai fazer uma alteração de instalação, que é colocar um transformador de alta, né? E colocar alguns dispositivos ali com uma carga maior, né? Que é um disjuntor, tal, essas coisas, tá? E a médio, coloquei tá longo aqui, mas a médio prazo ele já está economizando, né? Porque o longo prazo é mais de 2 anos, o médio prazo é até 2 anos. Então, é muito compensador ele pegar um de 120 kW. Então, todo cliente que chega aqui, a gente primeiro entende o local que ele vai instalar. Agora, se ele fala, não, Fernando, eu quero instalar no shopping, eu quero instalar no supermercado, aí não faz sentido a gente ficar insistindo numa potência maior, né? Porque são locais que o cliente passa 2 horas ali, então não faz sentido a gente ficar colocando ali, enfiando para ele uma potência maior, tá? Então, essa conversa aí da potência do 120 vai depender de onde ele quer instalar. Então, o primeiro passo é a gente entender onde ele quer instalar. E aí, para isso, veio o script, para a gente entender o passo a passo, tá? Então, o que que acontece? Eu não sei qual vai ser o método de captação de vocês, tá? Para quem tem muito cliente e tal, primeiro utiliza seus contatos, o que você tem na sua agenda, né? Para depois você, quem sabe, fazer aí também posicionamento no seu próprio WhatsApp, no seu Instagram, também compensa bastante, né? Então, o primeiro contato é ali a apresentação, né, a sua apresentação, sempre se apresente como especialista de venda, nunca se apresente como um qualquer, porque cliente não respeita qualquer um, agora especialista cliente respeita, tá? Gente, quando você fala que é especialista, já te olha com outros olhos, mas vendedor, muita gente não respeita. Se você se apresentar como vendedor, o cara não vai nem te dar atenção, mas como especialista, e ele sabe que você é um especialista, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar as dúvidas dele, tá? Então ele vai te olhar com outros olhos, tá? Então, se apresentando dessa forma, você já começa a fazer ali o filtro, né? Se apresenta, você pergunta para ele onde ele pretende instalar o carregador, né? Qual potência ele quer instalar, se ele já sabe qual potência ele quer comprar, né? Se ele não souber, você vai mandar um textinho para ele ali, para ele entender onde cada potência e para qual local vai ser determinada. Ele lendo isso, ele já vai entender o que ele vai querer também, tá? Então, você, primeiramente, definindo, descobrindo ali dele de onde ele vai instalar,
qual a potência que ele quer. Se ele não souber, sabendo ele vai instalar, você já encaminha ele para a potência certa, fica tudo mais fácil. E quando você sabe a potência certa, você sabe o local, aí você só vai tirar dúvidas técnicas, né? Que é a dúvida de instalação, que é a dúvida do aplicativo de gestão, dúvida do suporte, como que funciona, da instalação, como se aqui tem equipe local, se não tem, né? Então, aí fica só aquelas duvidazinhas mais simples de serem tiradas, tá? E que vem a parte aqui da consultoria técnica, né? Então, assim, você faz aquela primeira leitura do cliente, né? Para você identificar o que ele quer, onde ele vai instalar, e depois você faz a consultoria técnica. Depois dessa consultoria técnica, que acho que muita gente aqui está por dentro, muita gente aqui tem ouvido com elétrica, com a parte da energia solar, né? Vocês explicam também a parte do mercado livre de energia, da iGreen, que pode somar, que pode reduzir, né? Reduzir o custo da energia dele. Então, tudo isso você explica para ele, ele vai entender perfeitamente e vai perceber que o investimento é muito viável. Aí você utiliza a nossa calculadora, a gente tem um simulador no nosso site, um simulador de faturamento, né? E nesse simulador de faturamento, o cliente já vai entender o que tem de custo, o que não tem. Você consegue simular ali um cálculo sem iGreen, com iGreen. Isso vai ser muito importante para mostrar para ele que faz sentido esse investimento, né? Faz sentido o payback é muito bom, 10 meses ali por baixo, 10 a 15 meses ali sendo bem conservador, tá? Então, ele enxergando isso, qualquer investidor ele vai querer investir com você, tá? Isso aqui é bem tranquilo fazer, tá? Aí aqui nesse script que a gente montou, a gente coloca meio que um passo a passo para o atendimento, tá? A gente coloca aqui saudação e apresentação inicial, para você se pronunciar ali, você fale seu nome, se apresente como consultor técnico, tá? Pergunte o nome da pessoa, sempre tratar ela pelo nome dela, tá? Porque estava até vendo uma palestra, né? Se você estiver andando na rua e alguém gritar com você, você não vai ouvir. Né? Ei, ei, ps, ei, você não vai nem ouvir. Agora, se alguém falar o seu nome em voz alta, você olha na hora. Então, falar o nome da pessoa chama muita atenção dela, tá? Então, se a pessoa se comunicar muito por áudio, mande áudio também, tá? Se ela mandar áudio, você manda um áudio também para poder se comunicar na mesma linha ali, tá? Então, aqui ele fala que, já pergunta logo de cara, né? Para eu poder te ajudar da melhor forma, eu quero saber mais sobre o seu projeto, ou quero saber ou você sabe qual potência pretende comprar, ou você já tem um local para instalação, onde seria esse local? É um shopping, um estacionamento, né? É um posto de gasolina, é um ponto específico para recarga, né? Você já faz essa pergunta logo para a pessoa já te responder. Às vezes ela não vai saber nada, eu não sei de nada, eu quero vislumbrar onde é possível chegar. Aí você vai dando as opções para ela, né? Você vai falando qual carregador vai em qual local. Deixa eu só um minuto, tá? Então, só dei uma paradinha aqui para ver um negócio aqui. Então, com essas perguntas iniciais, a gente consegue já meio que definir um pouco ali o lead, o que ele quer, né? Para você já começar a entender o perfil dele, tá? Então, tem outra simulação aqui, né? Primeiro me conta qual é o perfil do local, né? Onde você pretende instalar. Aí você dá umas opções aqui, se é um eletroposto, um posto de combustível, né? Então, sabendo isso, você já vai saber qual potência você vai indicar para ele, tá? Ah, algumas perguntas aqui que tá nesse script aqui também não é nem necessárias, né? Como que estágio está o projeto. Se ele tiver realmente um projeto grande, é bom saber que estágio está o projeto, né? Se é uma ideia ainda, né? Se já está tudo já está tudo pré-montado, se já está na fase de instalação, se não tem nada, né? Então, você já vai começando a entender qual que é a necessidade dele, tá? Conhecimento sobre o mercado, se ele conhece alguma coisa, né? Normalmente as pessoas falam que não conhecem, algumas falam, olha, eu estou pesquisando e achei algumas coisas. Normalmente sempre essa pergunta assim, tá? Capacidade de investimento, abordar com delicadeza, porque fala de dinheiro complicado, né? Mas evita falar preço, tá, do carregador. Eu acho que essa pergunta aqui nem é tão necessária também agora, capacidade de investimento, nem dei muita atenção a isso ainda, tá? Agora, esse perfil, né? Perfil do cliente, ele é importante.
Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui você vai indicar para ele, né, se ele tiver muita dúvida, você consegue indicar para ele locais, né, de instalação. Às vezes ele está com ela na cabeça de que tem muito cliente que chega que acha que shopping é o melhor local, que acha que estacionamento é o melhor local. Não é, tá? O local bom é local de fluxo, tá? Fluxo de carros é o melhor local. Local de carro parado não é bom. Ah, o shopping tem carro que para lá e estaciona. Sim, mas tem carro que para, estaciona e fica lá parado. Não é um carro que está rodando ali naquela região e toda hora está ali parando. Toda hora não, mas umas 2 vezes por dia ele para. Se você pegar Uber normalmente para umas 2 vezes por dia, tá? Para carregar. Então, o fluxo é o ponto-chave desse negócio. Dentro do centro, né? Ali no centro de uma cidade, capital. A gente tem, por exemplo, aí um cenário muito interessante, que são as capitais do Nordeste. Nordeste e Norte. O que acontece no Norte e Nordeste do Brasil? Ele é peculiar por conta da seguinte maneira, da seguinte situação. O Norte e Nordeste possuem estados pobres, onde o capital está concentrado o capital, né, recurso, está concentrado nas capitais, tá? E por estar concentrado nas capitais, é onde você mais encontra os veículos elétricos, tá? Então, se você pegar aí, por exemplo, a gente está vendendo bem para Manaus, Pernambuco, João Pessoa, são locais que a capital está dando mais de 80% dos carros elétricos tá na capital. Então, se você pegar Manaus, por exemplo, tem um cliente em Manaus que está faturando 60, 70 mil bruto no carregador. Bruto, 60, 70 mil. É um retorno absurdo. Mas por quê? Porque Manaus tem cerca de 6 mil carros eletrificados e todos eles estão no miolinho de Manaus. Tá tudo ali dentro de Manaus. Então, todo carregador lá em Manaus, você vê um monte de carro fazendo fila para carregar. Porque tá tudo no miolo. Porque se você sair de Manaus, é tudo muito pobre. Se você sair de Salvador, é tudo muito pobre. Quem já rodou Bahia sabe o que eu tô falando. Bahia, Salvador é lindo. Salvador parece Europa hoje, né? Como que tá hoje. Eu fui para Salvador no final do ano, passei de carro lá. Meu, tá lindo. Salvador, a orla tá linda, coisa mais linda do mundo que eu já vi, uma das orlas mais lindas que eu já vi hoje, tá? Salvador. Mas quando você sai de Salvador, é só pobreza. É uma pobreza assim miserável, absurda que você parece que saiu de Dubai para, sei lá, África, um lugar muito pobre, que parece que são 2 países dentro de um local só. A discrepância de realidade é muito grande. Então, o recurso está concentrado na capital. Pernambuco, mesma coisa, quando você está em Recife, é uma coisa, quando você sai de Recife, você só vê pobreza. Você saiu de Recife, só pobreza. A outra cidade legalzinha que tem é Caruaru, por exemplo, aqui em Pernambuco, né? São Paulo não, São Paulo já é o estado inteiro. O estado inteiro é muito bem organizado, bem dividido. É, e todo mundo consegue todo mundo não, né? Mas muita gente consegue, todo estado conseguir comprar um carro elétrico, tá? Então, o Norte e Nordeste hoje, a gente está conseguindo vender bem, eu acho que é mais por conta disso também, porque a instalação está sendo muito centralizada em centros e está dando um retorno muito bom, tá? Então, quem tiver cliente nessas áreas, essa informação é muito relevante, tá? Bom, aqui a gente está meio que um script mostrando para o cliente tudo que eu já falei aqui agora há pouco, né? Falando sobre a obsolência do carregador, né? O tempo de recarga, argumentos que mostram para o cliente que ele deve escolher, deve ir para aquele caminho ali que a gente quer direcionar ele. Porque para um carregador sempre mais potente, tá? A gente sempre tem que evitar vender 30 kW, 40 kW, a não ser que seja realmente para locais como shoppings, supermercados, que é focado para o cliente usuário do local, que é o cara que vai ficar 2 horas lá, 3 horas lá. Aí, beleza, faz sentido. Fora isso, não faz muito sentido não, tá? Aqui, estratégia de 120 kW, acabei de falar para vocês, né? Aqui, quem tem um local definido, se o cliente tem um local definido, você só vai entender do cliente qual tipo de usuário que ele quer abordar. Porque, assim, a gente está vendendo carregador, pessoal, é para um empresário. Então, eu até tive uma sacada junto com o Fábio esses dias. Eu falei, Fábio, a gente tem que mudar um pouquinho essa leitura do cliente. A gente não pode entender o que o cliente quer, a gente tem que entender quem o cliente quer atender, e não o que ele quer. Se a gente focar mais em quem ele quer atender, a gente consegue entender melhor ele, né, e fazer uma venda mais assertiva, né? Porque tem um cliente que fala, mas eu quero uma recarga de meia hora, 1 hora, 40 minutos, tá, mas quem que ele vai atender, né?
qual o público ele vai atender? Às vezes ele não tem um conhecimento, às vezes ele quer atender o Uber, né, que é o carga rápida, que é o cara que só quer parar 20, 30 minutos, e na cabeça dele vai ser o suficiente aquela potência, ele nem sabe, né? Então, a gente, identificando quem ele quer atender, a gente tem uma venda mais assertiva, tá? Ah, então eu quero atender o cliente do shopping. Pô, 40 kW, 40 a 60 kW, duas pistolas. Ah, eu quero atender o restaurante. Tá, 40 a 60 kW, duas pistolas. Ah, eu quero atender um estacionamento. 40 kW, duas pistolas. Eu quero atender um posto de gasolina, 120 kW, duas pistolas. Eu quero atender um ponto comercial na rua, 60 a 80 kW, duas pistolas. Tá? Eu quero o cliente do Uber, eu quero focar no Uber, que Uber eu sei que é o que mais dá retorno, e realmente é o que mais dá retorno. Eu quero Uber, eu quero frota, beleza, é 120 kW para cima, é 30 minutos de espera no máximo que esse cara vai querer ficar parado. Então você já sabe que vai vender para ele através do cliente que ele quer atender, porque ele é um empresário. Normalmente ele é um empresário que vai ter clientes também, tá? Deixa eu ver aqui. Fala muito do que eu acabei de falar. Aqui, ó, nesse caso aqui, ele está falando aqui dos carregadores ideais, tá? 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, ó, permanência de 2 horas, ele já fala aqui qual que é o carregador ideal, tá? 40 kW, duas pistolas, 30 minutos a 1 hora, 60 kW, duas pistolas, tá? E carga rápida aqui, até 30 minutos aqui, ele já fala dos 120 kW, tá? 120 kW, 30 minutos. Então, nesse script aqui, é mais para você entender como que você vai explicar isso para o cliente depois que você define qual o perfil dele, tá? Ó, perfil C, posto de combustível, tá? Então, sempre aquele perfil consultivo, tá? Nunca indo para a venda direta, aquela coisa mais seca, sempre sendo próximo do cliente, dando aquela consultoria para ele, tá? Colocando os pontos negativos e positivos, sem mandar textão. Então, tentem ser o mais resumido possível, tá? Sem mandar muito texto grande. Então, tá falando com o cliente ali, entendeu qual é o perfil dele, aí já começa a falar ali os pontos positivos, sabe? Então, mostrar para ele que ele realmente, fazer ele ter a certeza que ele está fazendo uma compra boa, que a gente está entregando aquilo que ele precisa. A gente teve um exemplo aqui essa semana de um cliente que veio procurar um carregador e na cabeça dele que ele tinha visto olha só como é que está a desinformação hoje. Ele viu um vídeo no YouTube que o cara falou para nesse vídeo que o Dolphin Mini carregava 22 kW. E na cabeça dele ficou isso, Dolphin Mini 22 kW. Aí ele veio com contato com a gente para poder comprar um carregador para atender o Dolphin Mini. E na cabeça dele, 30 kW já era o suficiente, já dava muito bom, já era mais que 22, já estava muito bom. E aí a nossa atendente, a Jéssica, ela começou a atender ele e explicou para ele como é que funcionava. E ele simplesmente não acreditou. Olha, mas a tua informação está errada, não sei o quê, né? Depois não falou mais com a gente. No outro dia ele voltou pedindo desculpa. Olha, Jéssica, me desculpa, eu pesquisei aqui, realmente você estava certa, o Dolphin Mini carrega 40 kW, é que eu tinha visto anteriormente, estava errado e tal. E agora o cara, a gente mostrou para ele qual que era a verdade, que a gente queria um equipamento melhor para ele e tudo mais. Resumindo, ele gostou do atendimento, ele viu que a gente realmente estava mostrando para ele algo melhor para ele, o que a gente quer realmente o melhor para ele, não o melhor para o nosso bolso, tá? Porque lucro em cima de 60 kW, de 80 kW, 120 kW, a gente tem quase o mesmo lucro, tá? Diferença ali mais ou menos de 5 mil reais um para outro. Então, por isso que a comissão ela cai um pouquinho de 60, 80, 120, que a diferença é mais ou menos isso, tá? Então, a gente não está aqui deixando de vender um de 60 para vender de 120 por questão do lucro, tá? Não é isso. É realmente para o cliente ficar satisfeito com a compra, porque eu já vi muito cliente comprando 30, 40 quilowatts e ficando insatisfeito e tendo que comprar um 120 depois, tá? Então, até 60, já vi cliente comprando 60, ficando insatisfeito e comprando 120 depois. Isso em São Paulo. Então, vendas erradas está acontecendo muito nesse mercado, pessoal. Está tendo muito vendedor ruim, muita gente sem conhecimento vendendo descarregador, tá? Muita mesmo, muita mesmo. Então, tem gente empurrando 30 quilowatts de qualquer jeito por 30 mil reais e toma, tchau e te vira. E a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer algo diferente, tá? Aqui tem números interessantes. Está mostrando ali perfil de cliente, né? Perfil de motorista de aplicativo, que busca carga de 50% ali em 25, 30 e 30 minutos, tá?
Aqui é o perfil D, que é shopping supermercado. Aqui a gente já fala em 40 kW, tá vendo? Então aqui essas informações estão bem assertivas, tá? Então podem confiar nessa informação aqui, tá? Nesses perfis de cliente. Quando vocês, o que vocês podem fazer com esse script aqui? Vocês deem uma lida no perfil A ao perfil D, né? Que são 4 perfis aqui, tá? Perfil A, que é o investidor iniciante, tá? Não sabe o que quer. O perfil B, que já tem um local definido, tá? E já sabe qual tempo de espera ele quer para o cliente dele. Havia os outros perfis aqui, que é o perfil C, que é o perfil de posto de combustível, tá? Tem muita gente no posto de combustível. E o perfil D, que é o shopping e supermercado. Acho que não tem mais não. Só isso aqui. Então, vocês lendo esse tópico aqui, esses tópicos aqui de perfis de cliente, quando você começar a atender um cliente, você já vai entender o que ele é. Qual desse perfil ele se encaixa. Aí você vem aqui no script, dá uma lida nas informações, você já vai estar munido de informação para falar aquilo que ele precisa para entender que ele realmente está fazendo uma compra certa, tá? Compra certa. E agora vem algumas coisas aqui sobre tratamento de objeções, né? O investimento é muito alto. Tá, você falou que o investimento dele é alto. Aí você vai fazer comparação com outros investimentos, por exemplo. Carregador de 60 kW, que custa 66.500. Vida útil por mais de 10 anos, manutenção R$ 400. O investimento volta em 10 a 15 meses, sendo pessimista, tá? Sendo conservador, né? Aí ele faz a comparação aqui com outros negócios, por exemplo, com posto de lavagem, expansão física, que tudo isso é muito mais caro, ele leva muito mais tempo, né? Ele faz algumas comparações. E você mesmo pode comparar com outros mercados. Você pega esse mercado, você considera mais de 10 anos de vida útil, o valor do investimento, o custo que vai ter mensal, o retorno, e compara com outros negócios. Eu desconheço hoje um negócio que você invista que você tenha um retorno em 10 meses. Eu desconheço, tá? Um retorno assim, e que seja com uma longevidade boa, né? Acima de 10 anos. Não adianta você entrar na Bet e colocar lá 1.000 e sacar 2.000 e acha que vai ser isso para sempre. Não vai, agora você vai perder tudo. Então, esse mercado aqui é muito vantajoso, tá? Então aqui tem alguns tópicos aqui que vai meio que dar uma quebrada nesse argumento dele de, esse investimento é muito alto. Se ele é uma pessoa que realmente não tem um capital para comprar, aí beleza, nem discuta com isso, nem leve mais essa discussão para frente. Se ele não tem um capital, se ele falar, é que eu não tenho esse capital agora, então nem leve mais isso à frente, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar outras potências que encaixem no que ele tem de capital. Aí você fala, mas quanto você tem disponível para poder investir agora? Aí ele vai falar, ó, tantos mil. Poxa, legal, então vamos tentar fazer um negócio aqui para você, vamos tentar pegar um carregador assim, assim, assado, eu tento um descontinho para melhorar para você levar um carregador melhor. Foi isso que eu fiz semana passada com o cliente. O cliente veio querendo pegar um de 40 kW, eu enfiei 120 nele, entendeu? Ele tinha 75 mil para investir, né? O nosso carregador de 120 estava por 85. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma manobra ali para ele dividir as parcelas, pagar em à vista, 30 e 60 dias, que ficou bem suave para ele, no cartão de crédito também, entendeu? Mostrei para ele que dava para ele pagar de forma bem tranquila, que ele não ia precisar desembolsar os 75 agora, né? Falou, você não precisa desembolsar 75 agora, você desembolsa agora 35. Você vê com 40 no bolso. Esses 40 você só paga daqui a 60 dias, quando chegar o equipamento. Até lá, você já vai ter mais capital aí sendo adicionado das suas receitas que você já tem. E o restante a gente parcela no cartão de crédito em 10 vezes, né? Aí o cara ficou feliz, pô. O cara ficou feliz, ele ia levar um de 40, não levou um de 120, cara. Entendeu? Mesmo que ele não ligue na alta agora, ligue na baixa, fature com 60 kW, depois aumente o faturamento dele e mude para alta. Então, esse planejamento todo, esse entendimento todo que a gente deu para ele, cara, ele ficou feliz da vida. Mas ele ficou feliz, ele falou, Fernando, cara, teu atendimento é maravilhoso, tal. Até postei no Instagram, quem acompanha viu, que eu postei lá o elogio dele. Ele adorou o atendimento. Ali foi realmente uma venda consultiva. Mostrei para ele todos os cenários, mostrei para ele que ele pode mais, mesmo com o dinheiro que ele tinha, ele conseguia fazer mais. Ele poderia ter um equipamento que ele, mesmo com o capital que ele tinha, que não dava para comprar, mas ele tinha condição de comprar um equipamento que não ia ficar obsoleto no mercado por uns 10 anos, né? E que ele não ia precisar investir nisso de novo depois. Então, esses argumentos que eu levei para ele, cara, ele ficou maravilhado. Ele adorou, só falou para mim, Fernando, só vou aqui bater aqui tudo aqui na minha planilha aqui do Excel e volto a falar contigo para a gente fechar a venda. Então, assim, isso foi tudo muito rápido, pessoal, tudo de um dia para o outro, tá? Então, a venda, quando ela é muito bem feita, quando o atendimento ele é bem feito, a venda ela tem muita probabilidade de acontecer.
tá? Muita mesmo, porque você já está com uma pessoa que já sabe que tem interesse. Já passou por aquele filtro lá de um filtro ali de perfil. Então, é uma venda que está muito propícia a acontecer, tá? Então, esse é o jogo, é a venda realmente consultiva, entendendo o cara tem, que o cara pode, e realmente oferecer uma boa solução para ele, tá? É, se ele tiver outra objeção, não tem veículos elétricos suficientes no Brasil, para quem não sabe, veículos elétricos. Aí você já manda a informação para ele no mercado. Olha, 2022, 34 mil. 2023, 94 mil. 2024, 150 mil. 2025, a projeção já está em 250 mil de veículos elétricos. A projeção está sendo quase que o dobro ano a ano. Na verdade, do 22 para 23 foi mais que o dobro, foi 3 vezes mais, né? De 23 para 24 foi quase o dobro. De 24 para 25 também quase o dobro. Tá? Então, assim, o crescimento dos veículos elétricos está na cara, não tem mais para onde correr, é evidente, não tem mais dúvidas. Se alguém falar preciso fazer um estudo de viabilidade, você vai falar para esse cara, meu amigo, é o seguinte, não com essas palavras, né? Mas você fala para ele, olha, nós já temos um estudo aqui, que inclusive você pode consultar no site da BVE. Lá você vai enxergar o crescimento desse mercado mês a mês. Você vai ver que os elétricos, comparados aos híbridos, que o elétrico é o nosso foco, o elétrico comparado ao híbrido, ele vem crescendo mês a mês e já está vendendo mais do que o híbrido. Então, assim, tudo isso em números dentro do site abve.com. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que funciona aqui o site. BV, pegou aqui, BV aberto. Geral. Ó, aqui eu tenho um site da BVE, ó. Essa tabelinha aqui, ó, ela mostra pra gente a evolução dos carros elétricos comparados aos híbridos plug-in. Tá descendo. Deixa eu pegar aqui o mousezinho aqui do tablet. Tá? Então, olha só como é que começou isso aqui, essa brincadeira, desde que começou a contagem, de 2022 até os dias de hoje. A gente percebe aqui, ó, que essa coluna aqui dos híbridos, né, e aqui são 100% elétrico, e aqui dos híbridos, essa coluna sempre foi maior do que essa coluna, que é a soma desses dois aqui, ó, sempre foi maior que essa, tá? Sempre foi, sempre, ó. Ó, a diferença aqui, ó, 2.000 carros para 500, ó, 2.000 para 600. Por quê? Porque nesse cenário aqui ainda não tinham muitos carregadores de carro elétrico. Essa diferença, ela foi cada vez diminuindo, ó. Ó, 4.000 para 3.000, ó, 5.000, ó, teve mês que vendeu mais, ó, elétrico, ó. Então essa diferença foi diminuindo cada vez mais, detalhe, diminuindo e aumentando. Diminuindo a diferença, mas aumentando o número de vendas, tá? Então, as vendas que começaram lá com 600, com 300, aí começou a ser 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ó. E hoje, nesse mês de setembro agora, foram vendidos 8.000 carros 100% elétricos e 8.000, 10.000 aqui híbridos, tá? Isso aqui não conta muito não, que são carros que não carregam na tomada, se eu não me engano, tá? Carrega na tomada é esse aqui, ó, o PHEV e o BEV, tá? São os que carregam na tomada, carregam no plug. Esses aqui, se não me engano, carregam só no próprio carro mesmo, tá? Não tem plugin, não. Então, essas 3 colunas aqui é o que interessa pra gente, tá? Então, olha que diferença absurda. Então, a gente tem agora uma diferença muito pouca e o número só subindo, o número de vendas só subindo. Então, isso aqui já mostra a viabilidade do mercado. Só esse site aqui já mostra. Se o cara tiver dúvida, ó, entra na BVE, olha como é que está o crescimento mensal aqui, ó. Olha, o crescimento mensal referente ao ano anterior, 6,9% referente ao mês anterior, né? A gente pega aqui, ó, setembro de 2025, 21.000 carros vendidos, né? 21.000 eletrificados. Já são 150 mil praticamente no Brasil inteiro, de janeiro de 2025 a setembro de 2025, 150 mil quase. Esse número deve ter passado para mais de 150 já, tá? Porque aqui tá só até fevereiro, tá só até setembro. Mês que vem saiu de outubro, tá? Então, esses números aqui no site da BVE é muito bom para você mostrar para o camarada que ele está no mercado muito bom, crescente, tendência, e que vai dar um ótimo retorno para ele se ele tiver dúvidas ainda de viabilidade, tá? Então, não tem mais esse negócio de fazer viabilidade nesse mercado. Não há mais essa necessidade, tá?
que mais aqui? Vou começar com um carregador menor e depois faço um upgrade. Aí vem aquela historinha que eu falei para vocês do porquê do 120, tá? Aquela estratégia inteligente. Isso só vai esbarrar se realmente for uma questão financeira, tá, pessoal? Se for uma questão financeira, que ele realmente não tem a condição de comprar um carregador com 19 mil reais a mais, aí beleza, tá? Aí não tem como você ganhar disso. Não se ganha de um argumento que o cara não tem poder de compra. Aí não tem como ganhar. Mas se ele tem essa condição de gastar ali uns 19 mil reais a mais, você com certeza deve colocar nele ali os 120 quilowatts. Fie nele os 120 quilowatts. E não é porque a gente quer vender esse 120 quilowatts, não. É porque vai ser muito melhor para ele. Ele não vai se arrepender, tá? É um negócio muito bom para ele. Você tem todos os argumentos para provar para ele que realmente é bom. E que realmente está vendendo algo que é focando no bem-estar dele como cliente e não ter dor de cabeça lá na frente. Tem que comprar outro carregador, tá? Então aqui dá uma esmiuçada sobre isso, tá? E sempre, outra coisa importante, viu? Sempre deixe uma pergunta, tá? Exceto no fechamento. Fechamento tem mais pergunta. Mas durante o atendimento, sempre deixe uma pergunta, tá? Isso aí é psicológico. O cara não aguenta ver uma pergunta ali, ele tem que responder, tá? Então, a pergunta sempre é importante, tá? No mínimo, você acha que isso faz sentido para você? Você acha que tá bom? Você está de acordo com isso? Entendeu? No mínimo isso, mas sempre deixa uma pergunta. Porque sempre que ele der uma positiva para você, já é um passo a dar, é um passo a mais a ser dado para o fechamento. Toda positiva que ele dá para você. Ah, a instalação demora muito. Essa questão de instalação que demora muito, que a gente fala do tempo de entrega, né, que é 60 a 70 dias, inclusive eu perco muita venda por conta disso, por conta da pronta entrega, isso aqui em 2 meses não será mais problema, tá? Então a gente nem precisa se preocupar muito com isso, tá? É, no carregador de alta potência, né, no carga alta ali, na média tensão, grupo B, no grupo A, isso vai ser fácil de se resolver, porque uma liberação de carga a gente sabe que leva 60 dias, 40 dias para poder liberar uma carga. Então a chegada do carregador acaba casando com a liberação da carga de energia ali. Mas na baixa, normalmente o cara quer na hora. Na baixa ele quer na hora, tá? E onde que a gente vai ganhar o cliente nisso? É no preço. Aí não tem jeito, aí é preço. Preço e qualidade do equipamento. Olha, você vai comprar um equipamento Fernandão, muito bom. uma pergunta por gentileza. Mano, Você passou já o prazo de entrega. Depois que chega, se o cliente está na baixa tensão, qual que é o nosso prazo para ir lá instalar? Equipamento lá já. então, a instalação é rápida. Instalação, o nosso engenheiro já manda o contrato, faz a visita, tá? Ele entra em contato com o cliente, a gente tem uma planilha interna aqui, quando eu faço uma venda, já coloca o cliente na planilha, ele entra em contato com o cliente, já agenda a visita, nessa visita o técnico vai passar para o nosso engenheiro as condições ali de instalação, tá? A metragem, tudo bonitinho. Sabendo isso, ele faz o orçamento e já faz um cronograma, tá? Esse cronograma aí, em média, 5 dias, é coisa rápida, tá? Como deu início, é rápido. O que pode demorar mais é questão de 10 dias que a própria concessionária ir lá e fazer a ligação do relógio, do padrão, né? Então, é muito rápido, é muito rápido. É máximo ali 10 dias, tá? Se o camarada Tá, assinou o nesse contrato, caso, vai existir um novo relógio para essa instalação ou só de vez em quando? se ele tiver carga, ele põe no relógio dele. Se ele não tiver carga, tem que ser um padrão novo, tá? Tá. E não tem problema colocar no caso, vai ser na mesma UC, só um padrão novo ou pede mais uma UC? No mesmo O que que é endereço? você? Unidade Ah, consumidor. sim. Pode ser no mesmo endereço, com lote, né? Ó, separa lote ali, frente e fundo, lote A, lote B, né? E aí ele faz o pedido, né? Ou ele coloca na instalação dele, ele vê como é que tá a carga lá, se ele, por exemplo, uma casa normalmente não consome muito, né? Uma casa normal, se for uma casa, né? Mas se ele tiver carga, instalação dele. Se ele não tiver carga, ou pede alteração, mas se pedir alteração vai ultrapassar o grupo B, é melhor pedir um padrão novo. A gente sempre indica o padrão novo. É muito mais prático, não precisa mexer no que está existente, a mão de obra é menor, entendeu? Você imagina você desmontar uma coisa para montar outra, é mais mão de obra. Agora, você só montar, já a mão de obra diminui, tá? Então é rápido, tá? Quando a instalação ela realmente inicia, coisa de 3 dias já acaba, tá? 3 dias aí, rapidinho eles fazem, que é tempo de curar cimento, essas coisas, né? Então, 3 dias já fazem. Então, quando o cliente assina um contrato,
No contrato já tem um cronograma de quantos dias até quando vai ter que terminar. Então ele dá um prazo máximo ali 10 dias, tá? Mas ele termina bem antes, tá bom? E a gente vai ter a pronta entrega para iniciar essa parte de pronta entrega, a gente vai ter 60 kW, 80 e 120, tá? Serão os primeiros pontos de pronta entrega que irão chegar aqui, tá? 60, 80 e 120, tá? E as potências que mais vendem também são essas daí. E aí, tudo isso será muito mais rápido. E se não der certo, é muito arriscado? Isso aqui é uma pergunta, cara, que muita gente faz, tá? Fernando, mas, poxa, e se eu não quiser mais, se eu desistir, e se estiver faturando pouco, né? Então vamos lá. Se estiver faturando pouco faturamento, você pega o equipamento, ele é móvel, tira dali, põe em outro lugar. É simples assim. Você vai no local que tem mais movimento, você põe em outro lugar. Simples, você vai lá, oferece aluguel pro dono do local e já era. Ah, eu tenho um comércio ali, tem um posto de gasolina, é só oferecer aluguel pro cara. Olha, vou te pagar R$ 2.000 aqui de aluguel por mês. Tem como instalar? É muito provável que ele feche, tá? É o que está acontecendo muito no Brasil hoje, é isso. Você pega um carregador e você aluga ali aluga 2 vagas ali, 35 metros quadrados, mais ou menos R$ 2.000, e o camarada, dono do posto, ele permite que você coloque lá. Aí você pede um ponto novo, normalmente o posto de gasolina sempre é dividido em lotes, você pede um ponto novo naquele lote ali, e ali a concessionária vai lá e liga, tá? Fernando, É, Fernando, por gentileza, nesse ponto que você está falando agora, o cara mudou de local. E aí ele vai precisar de uma nova instalação, no caso? ele remove o que ele Nova, instalou. Ele remove os cabos, remove o quadro, o que ele colocou, ele remove. ele Remove. alugou lá o estacionamento do restaurante. Ele vai precisar de uma nova unidade consumidora? Vai. Ele só vai usar os dispositivos que ele já tinha, né? Se ele tirou de um lugar, ele tira tudo que ele tinha lá e leva para outro local, entendeu? Isso, assim, é difícil acontecer, tá? Muito difícil. Mas eu tô falando assim, um cenário, caso ele entenda que o faturamento tá pouco, e realmente esteja pouco, mas acho difícil acontecer, que ninguém vai instalar no local ruim, né? O pessoal já vai, quando vai instalar, já procura um local bom. Então, mas caso isso aconteça, é só mudar o documento de local. O local, de estado, onde ele quiser colocar. Se quiser colocar lá no Mato Grosso, na Amazônia, em Rondônia, ele pode colocar, entendeu? Não tem nada que prenda ele só, não. É muito arriscado, e se não der certo. Ah, o cara quer desistir. Fernando, o cara comprou, mas ele quer desistir. Se ele comprou por um equipamento, por exemplo, 120 kW, por 85 mil, se ele quiser vender amanhã, ele vende por 100. Mais rápido, mas vende rápido. Eu coloquei dois para vender aqui a pronta entrega. Em uma semana e meia, eu vendi os dois, tá? Então, vende rápido. Eu vendi por 110 mil, tá? Vende rápido mesmo. Então, ele ganha de qualquer jeito. Ele não vai perder dinheiro. Pior cenário, ele desiste do negócio, ele vai desistir. Pior cenário é esse, ele desistir. Ele desistindo, ele ainda tem lucro ainda, tá? Então, é um negócio que realmente o risco é só, sei lá, explodir, um carro bater, não sei. Isso aí tá igual comprar Porsche na pandemia. O cara comprava, um ano depois valia 50 mil a mais, 100 mil a mais. Ah, foi. Quem comprou carro antes da pandemia, nossa senhora, e vendeu depois, se deu bem. Eu fiz isso com a moto, eu tinha uma MT 900, né, 09, eu comprei parece que foi 35 mil e vendi por 45, depois de 2 anos quase. Foi lucro. E aí a gente tem aqui alguns argumentos para ele, né? Se ele achar que é arriscado, né? A gente fala da garantia, a gente fala do plano de manutenção, a gente fala do mercado que é crescente, tudo isso aqui é argumento para vencer essa dificuldade que ele põe, que é essa objeção que ele põe em riscos em não dar certo, tá? Então, ele entendendo que esse mercado, ele realmente está uma tendência muito forte, tá? Ele vai acabar derrubando essa objeção dele, tá? Já vi equipamentos mais baratos na internet. Nossa, isso tem muito, pessoal. Isso tem muita gente que fala isso. Ah, já vi mais barato, o teu tá muito caro. Quer dizer, nossa, não tá muito caro. É que tem marca aí que realmente está vendendo a preço de banana, tá? Que a China ela tem um grande detalhe. A China, para quem conhece um pouco a China, tem qualidade lá de A a Z. Então tem todo tipo de qualidade lá. Os nossos carregadores, por exemplo, têm certificação europeia que outros não têm. Uma certificação muito exigente, que é, por exemplo, um dos itens, por exemplo, é a corrente de fuga. O nosso equipamento não admite corrente de fuga nenhuma. Ele não admite nenhum volt de corrente de fuga. Outros equipamentos admite. Essa corrente de fuga, o que acontece com a corrente de fuga? Ela vai para a carcaça do carro e é capaz de dar choque na pessoa, tá? Então, o nosso não tem corrente de fuga. Ele não opera, ele não funciona com corrente de fuga.
tá? Então, é bem exigente o nosso equipamento. Tem uns aí que não tá nem aí para isso. Pode ter 10 volts lá, 20 volts, 30 volts, que ele não tá nem preocupado com isso. O nosso tá. Então, imagina o cara chegar no carregador, toca no carregador e leva um choquezinho básico. O nosso não acontece isso, tá? Que mais aqui? E fala de novo aqui da garantia, fala do suporte. A temperatura, tá? Como eu falei para vocês, temperatura, a maioria dos carregadores trabalham em até 55 graus, tá? Isso aqui tá errado. Tem que mexer isso aqui. Ah, sim, não, tá certo. 15% vezes 5 vai dar 5. Não, tá errado. Essa temperatura aqui tá errada. A temperatura de nossa de trabalho aqui, tá, pessoal? Vai até 75 graus, tá? Não é 50, não. É menos 30 a 75 graus, tá? Tá errado isso aqui. É que eu pedi uma ajuda da IA, mas a IA eu esqueci de colocar esses dados na IA. Porque na IA tem que colocar dados, senão ela faz tudo errado. Esqueci de colocar os dados de temperatura. Ela pegou a temperatura média do que é comercializado no mercado. Pra você ver, isso aqui não é o nosso. O nosso é de menos 30 a 75 graus, tá? Então já é um diferencial. Quando alguém falar que tá caro. Aí você fala, olha, tá caro, mas é o seguinte, temos equipamentos, certificação europeia e as mais exigentes do mundo. A gente tem equipamento que suporta altas condições de temperatura, tá, de clima aqui no Brasil. A gente tem um equipamento que tem um pico de tensão, o range dele é maior do que o normal, enquanto as empresas aí têm 10%, 15%, a nossa é 20%. Então a gente aguenta mais pancada ali de tensão pico a pico, tá? Então, mais de 10 anos aí de vida útil, 3 anos de garantia só da fábrica, são pontos aí importantíssimos que nós temos, que a concorrência às vezes não, muitas vezes não tem, na verdade, muitas vezes não tem, tá? Então, esses pontos aí vai fazer o cliente entender que ele não está comprando qualquer coisa, tá? Fernando, eu levanto a mão, você não me ouve, eu vou interromper rapidinho. É, por- Se é você, porque eu tô com a telinha pequenininha aqui, eu não vi, mano. no Com a problema. telinha minimizada. Falando ainda de garantia, né, ali tem uma taxa de R$ 400 por mês, é isso? E o que eu posso falar para o cliente da segurança dele, o que ele vai ter de garantia? A garantia, ela cobre todos os itens internos do equipamento, tá? Então, qualquer coisa que dê problema dentro do equipamento, ela vai cobrir. Fora não, porque fora é uma questão de vandalismo, tá? Então, vandalismo ela não cobre. Só partes internas do equipamento. Então, são 3 anos de peças que você tem sem nenhum custo, tá? O único custo que vai ter é o custo da mão de obra do técnico. Se ele for recusar o nosso plano de manutenção, ele vai ter um custo maior, porque é ideal que ele faça uma manutenção preventiva trimestral. Se ele não fizer essa manutenção trimestral somente para economizar dinheiro, ele vai ter um problema lá na frente. Ele vai ter superaquecimento do equipamento, porque os filtros de ar estarão todos entupidos de sujeira, né? Então não vai entrar mais ar no equipamento, vai começar a aquecer lá dentro, porque o ar não está circulando, né? Aí vai ficar parando toda hora o equipamento por conta de temperatura. Então, assim, são problemas que vão ocorrer se ele não fizer uma preventiva. Essa preventiva é trimestral. Só que esse técnico que faz essa cobrança aí, se você for pagar avulso, ele vai cobrar 2.000 até 3.000 reais, eles vão cobrar, tá? Já pesquisei isso, já procurei saber algumas equipes técnicas, eles cobram isso para fazer uma preventiva e uma corretiva. Corretiva, às vezes até é mais caro uma corretiva, né? Porque tem que se deslocar na emergência, né? É um deslocamento emergencial, corretiva, então às vezes até é mais caro. Nesse plano, não. Nesse plano ele tem a preventiva e a corretiva sem nenhum custo adicional. Ele só vai pagar R$ 400 por mês. E se você multiplicar 400 por 3 meses, dá 1.200. Dá metade do que ele gastaria com um técnico qualquer para poder... E detalhe, o técnico tem que ter uma homologação da fábrica. Ele tem que ter um treinamento. Não pode ser qualquer pessoa que chega lá, abre o equipamento e mexa e não pode. Tá? Senão também pode perder a garantia. Então ele tem que ter um técnico especializado. E esse valor de plano é um valor realmente para economizar no bolso dele. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, não. É para pagar a mão de obra do técnico, tá? E para economizar no bolso do cliente, tá? Então não é algo assim, vamos aqui para ganhar dinheiro. Não, é realmente para dar um auxílio para o cliente e ele ter um bom serviço técnico ali, tá? Então, nesse caso, é essencial a gente vender o produto já com essa manutenção, né, periódica. Isso é muito importante essa manutenção. Inclusive, ela vai no contrato de venda, tá? Ela tem lá as cláusulas lá,
abordando essa manutenção e perguntando se o cliente ele quer a manutenção ou não, né? Tem um termo de aceite lá, se ele quer ou não. A gente sempre tenta ali mostrar para ele que é importante isso daí, tá? E realmente é importante. Para manter essa vida útil dele de 10 anos, tem que ter uma preventiva boa, tá? E aí a gente coloca tudo isso no papel, né? A gente mostra para ele que em total ali ele gastaria 91 mil durante um ano, né? E teria um payback mais rápido, né? E a gente faz a comparação ali, como que seria ali o payback dele com a manutenção dele, né? E um payback com a manutenção nossa, né? A gente mostra que a diferença ali, em alguns meses, no payback faz a diferença, né? E a gente pergunta aqui, o que é mais barato a longo prazo, né? Além disso, o equipamento parado é igual a receita perdida. Então, o que vale a pena arriscar por economia de 15, 20% no equipamento? Então, você joga isso aí nos peitos dele. Você acha que vale a pena se arriscar, né? Reduzir a vida útil do equipamento por conta de comprar um equipamento mais barato, por conta de 15, 20% a menos no preço, sendo que você pode ter um equipamento com uma vida útil muito maior, né? Um serviço de manutenção muito bacana, tá? Então, isso aqui também ganha argumentos aí, tá? Aqui, quando vocês forem pedir um orçamento, vocês peçam pro Jimmy, pode pedir direto pro Jimmy, e o Jimmy vai encaminhar pro Yuri, que é o nosso técnico de orçamento, e ele vai fazer a proposta técnica e o orçamento para o cliente. Nessa proposta técnica, ela tem lá dados de instalação, cabos, disjuntores, custo médio de instalação, tá? É o que aborda essa proposta técnica. E o orçamento é só o preço em si do equipamento, tá? Também com informação técnica do equipamento. Tá? Então, você solicita para o Jimmy manda para lá. O que vocês vão pedir? Vocês vão mandar para o Jimmy CNPJ ou CPF e CEP, quantidade de carregadores e a potência e o modelo, tá? Ó, o cliente quer modelo tal, mostrei para ele aqui no site os modelos que eu tenho. Ele escolheu o modelo tal, potência tal, quantidade tal, tá aqui o CNPJ dele, ou o CPF e o CEP. Pronto, em minutos você vai receber de volta o orçamento, tá? O orçamento é a proposta técnica. Essa proposta técnica também inclui quantidade de carros elétricos na região dele e eletropostos na região dele, tá? Ô, Fernando, depois a gente consegue abrir aí o catálogo e você mostrar os modelos que são mais vendidos? Tem bastante equipamento no catálogo, né? Só para dar um destaque nos principais ali. No site mesmo aqui já tem, já que tá período de Halloween, mandei colocar aqui esse negócio de bruxinha aqui, tá de Halloween. Tem uma promoçãozinha aqui, ó, roleta, tá? Roletinha de Halloween. Então, o cliente vai entrar no site, já vai abrir a roletinha para ele, que ele pode ganhar até 10% de desconto. É que eu já girei a roleta, ela não deixa eu girar de novo, não. Mas quando você gira a roleta, deixa eu ver se eu consigo girar de novo aqui no Guia Anônimo. Eu girei, só ganhei 2. 2, ó, vamos girar aqui a roleta. Então, o cliente está no site, girou a roleta, ver quanto que eu ganhei. Eu já ganhei 8 já. Mas conta pra galera aí que isso aí vai sair da nossa comissão. Não, vai não. Aê! Só 2 também. Tive azar agora. Eu já consegui 8 uma vez. Não tá aparecendo nada pra nós, tá? Tá tudo preto. Tudo preto? É porque é anônimo. Não permite não, porque a guia tá anônima. Não vai deixar mostrar, não. Tá? Mas ele vai entrar. Tá aparecendo agora no site? Não tá anônimo ainda. Também não. Segue tudo preto aqui. Agora abriu. Agora abriu. Essa anônima funciona mesmo, hein? Que legal. Então, é isso aqui, ó. Ele vai girar a roleta. Quando ele girar, aí tá aqui, ó. Para validar, basta seguir nosso Instagram e enviar uma mensagem para o nosso grupo com um print de sua porcentagem, tá? Porque o que acontece? Quando ele vai mandar a mensagem aqui, se ele digitar o nome e o CPF, vai chegar a mensagem pra gente, só que vai chegar uma mensagem para ele digitar, que vai estar o desconto lá. Aí, ó, por exemplo, vou ficar aqui, ó, vou clicar aqui, tô preenchendo o nome aqui, ó, Fernando, 360. Quando eu mostro para enviar, ó o que ele vai fazer, ó. Prêmio de 4%. O cara pode vir aqui, ó, para apagar e colocar 10. Tá vendo? Então a gente sempre pede um print do que aconteceu lá, tá? A gente pede um print, senão o camarada ele vai querer ser esperto, tá? E aí ele vai como eu já mandei, aí pronto, aí que ele mandou uma vez, não aparece mais a roleta, tá? Ela não aparece mais, de jeito nenhum. Mandou uma vez, já era, não aparece mais.
é linkado ao IP de rede da pessoa, isso aqui. Nosso hack é bom. E aí, os carregadores são, os DC, são esses daqui. O que é mais vendido? Baratinho, o BZ. O BZ vai de 20 a 80, tá? Nunca vendo de 20, pelo amor de Nossa Senhora, nem de, tente fazer o máximo para não vender de 30 nem de 40. Sempre 60 acima, tá? Então esse aqui a gente tem instalado em São Paulo, esse pequenininho aqui, acho muito mouse em cima. Esse aqui a gente tem instalado em São Paulo, tem instalado em Manaus, tá? Mas mais vendido hoje são esses dois aqui, tá? O WY. Esse pequenininho, ele é compatível com média e alta tensão também, ou só baixa? Ele vai até 80 kW. Então ele até funciona 80. também na... Se o cara quiser Na colocar alta na tensão. alta, ele funciona, porque todos são 380 trifásicos, todos eles são, tá? Então, Tá. se o cara quiser colocar ele na alta, colocar na alta, tá? Mas ele aqui é baratinho. Aqui, por exemplo, vocês viram o catálogo de preço lá, o de 30 kW está 30 mil, parece. 30 kW. E o 40, uma pistola, tá 35, parece, se eu não me engano. Então é um precinho que eu briguei com a fábrica para poder fazer concorrência, sabe? Mas é só para chamar cliente mesmo, porque eu não gosto de vender esse carregador pequenininho, não. Que é muito ruim para o cliente, nem pra gente, é pro cliente mesmo, cara, comprar um negocinho desse. Ele não é pequeno, na verdade, tá? Ele tem 1 metro de altura, ele é bem comprido, ele é bem grande, ele não é pequeno não, tá? Só parece que é pequeno, mas não é pequeno não. Ele é bem robusto, ele. E aí tem o WY e o YE, que são os que mais vendem, tá? Esses dois camaradas aqui são os que mais vendem. A gente até apelidou um aqui de cavalo de fogo, porque ele, não sei se vocês viram a foto lá, um vídeo, ele tá todo laranja lá na noite, parece que tá pegando fogo, muito legal. Todo iluminado, laranja. Lá no Piauí, à noite, no meio do nada, um negócio iluminado, parecendo que tá pegando fogo, bem engraçado. E, então, esse dois aqui é o que mais vende, tá? De 60 a 240 quilowatts. E tem aqui a versão mais baratinha, tá? Essa aqui é a versão mais baratinha. A partir de 85.500, 120 quilowatts desse camaradinho aqui, tá? Tá. Então, o que a gente fala que é 85 mil é esse aí, CDZ-A. Isso, é o mais baratinho hoje. Tá, então peraí. Então eu já vou deixar 85.500. aqui, ó. Era isso que eu queria saber. Os modelos daqueles que são os mais fáceis de vender. 85 mil reais esse aí. É o C... É 85 mil redondo ou... 85.500. 85.500. CDZ-A. Beleza. CDZA. E pode Esse ser valor aí, personalizado com a cor que o cliente quiser, com a logo que ele quiser, tudo personalizado, tá, pessoal? esse valor aí é fora aquelas taxas de manutenção que tu comentou? É só o preço dele. É só equipamento. Não tem como E sem vender pro instalação cliente. também. Sim, claro, Oi? sem instalação. Não tem como vender para o cliente já com o valor das taxas de manutenção incluso? Então, Quem é que vai querer pagar? só que você tem que pontuar para ele o que ele está pagando a mais, sabe? Porque Você, eu acho que. Não, você não, pode mas falar aí. para ele. Você pode falar Mas para ele, eu olha, penso. 8.900, você tem que pagar R$ 400 mensais para fazer a manutenção periódica, entendeu? Pois então, mas assim, são quantas manutenções tem que fazer? É periódica. A É cada trimestral. 2 meses? A cada 3 meses é a manutenção. A cada Entendeu? 3 manutenção. É pela vida útil dele todinha, tem que fazer essa manutenção. Então, durante. Então, quando você fala que é 400 reais por mês, é como se fosse 1.200 reais cada manutenção, só que você diluiu para ficar leve pro cara. Exatamente. Se o cara Pronto. for É muito pagar... melhor fazer assim. Ninguém vai querer pagar antecipado por uma manutenção. É igual quando alguém te oferece fazer 20 vezes sem juros. Quem é que vai querer pagar à Com vista se não tem desconto? Com certeza. E outra, né? Se ele fosse pagar a avulso, ele ia gastar uns 2.500. Pagar por alguém por fora para fazer a manutenção, entendeu? Então ele vai ter que fazer essa manutenção durante 10 anos, que é a vida útil do aparelho. Isso. O equipamento que fatura 12, 15, 20 mil, o que é 400 reais? Não, pois é, claro. Mas tem que pontuar isso para ele, é verdade. Sim, entendeu? É um plano, cara, que vale a pena, tá? Vale muito a pena. Ele pode falar, pode dar o argumento que ele quiser. Você vai conseguir derrubar os argumentos dele porque vale muito a pena. Só um técnico vai cobrar 2.000 e 2.500 aí por trimestre para ele. E ele tem, se ele não fizer essa manutenção por trimestre, ele vai ter problema, cara. Porque você imagina, esse equipamento está o dia inteiro na rua levando sol, chuva e poeira. Entendeu? Se ele não tiver uma manutenção preventiva, cara, ele não vai durar muito tempo. Nem carro dura. Qual carro que dura aí no sol e na chuva todo dia?
muito tempo não dura. Fernandão, ali em cima, aqueles outros carregadores mais parrudos que você mostrou ali, que são bonitões. Os valores, você lembra? Esse aqui, 120 kW, esse WY, ele custa 95,5, 80, né, 90,5, esse aqui é 90.500, 95. e esse aqui é 95.500. A diferença dos três é de 5 mil de um para o outro. Tá, então o YE é 95.500. 95.500, esse da telinha. Show. Que é O o som é YE. legal que a gente pode fazer anúncio também, né? E detalhe, esse anúncio, vocês conhecem a Eletromídia? A empresa Eletromídia? Eu acho que eu já ouvi falar, mas não É uma lembro. das maiores do Brasil em relação à propaganda em telas, tá? De elevadores, de tudo que é mídia, eletromídia aí do mercado. A gente está sentando para negociar com eles que todo carregador de tela vendido nosso, eles irão colocar a propaganda, né? Vão pagar ali uma taxazinha, e talvez possa variar de mais ou menos R$ 1.000 ali, mais ou menos, entendeu? E esses 1.000 ou R$ 1.500 que eles vão pagar, né, para essa propaganda, já é algo que você pode falar para o cliente: olha, você vai comprar um equipamento que ele já vem com uma taxa de propaganda que você vai faturar em cima, vai ser mais ou menos R$ 1.000. A gente vai definindo os valores, deve sair nas próximas semanas, e teremos mais serviço aí para mostrar para o cliente que ele já vai comprar, já faturando. Oh, maravilha. Se você fosse Paga comprar a um desses manutenção três aí, só. qual que você compraria, Fernando? Sem dúvida, o YE. E por conta de Tela só e estética, suporte. Tela, estética, suporte de cabo. suporte de cabo. Suporte de cabo, gerenciamento de cabo, que eles chamam, gerenciador de cabo. É aqui em cima, aqui, ó. O que é isso? Ensina para nós aí. É aqui em cima, aqui, tá vendo? Ah, entendi. Isso, igual os da Shell. Uhum. Isso, ele reduz o peso do cabo, porque esse cabo aqui é pesado, virado no Eu giraia. sei, eu sei. Ah, esse aqui reduz o peso, Entendi. tá? Realmente, é Bom, bem se prático. for Assim. se for uma mulher magrinha, rapaz, aí, coitada, vai sofrer, Uhum. Esse tá entendeu? quanto, Fernando? Tá 95.500. Esse aí é o top que a gente tem aqui, tá? Em relação à tecnologia e design. O top, na Então, verdade, tem o top, na verdade, é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o topado. É uma variação do YE. Ele é o YC. Ele tem 4 pistolas, tá? São 4 gerenciadores de cabos ali em cima. Ele vai até 640 kW. Ele tem 2 metros de largura. Ele é bem comprido, tá? De comprimento, na verdade. Ele é bem comprido. E dá para fazer com ele como se fosse um posto de gasolina, que você põe no meio ali e para 2 carros de um lado, 2 carros de outro. E ele consegue abastecer os 4 carros simultaneamente. E aí você escolhe a potência que você quiser. E esse camarada aqui, ele é bem top mesmo. E o qual o valor de valor venda dele? aqui? Esse aqui, eu tenho que ver a tabela dele, porque esse eu não lembro bem não. Mas ele tá em 120, assim, a gente não vende ele de 120 kW porque não compensa, tá? Ele só compensa a partir de 240 kW, que é 4 pistolas de 60. Tá? Não adianta você pegar um 120 kW desse aí para colocar 40, 30 kW cada pistola, não faz sentido. Tá? Então, o que faz sentido nele é 240 para cima. E você põe 60 cada lado, cada pistolinha, e se não me engano tá acho que é 189 mil, se não me engano. Tá? 240 kW com 4 pistolas, 189 mil, mais ou menos isso. Acho que é isso. Então, é 189 mil, mais quanto de instalação? Aí tem que colocar na alta, mais ou menos uns... Ele vai usar um transformador de 300 kVA, a camarada vai gastar aí, só o transformador tá 39 mil, se não me engano, o transformador de 300. Acho que é isso, 39 mil. Mas cabeamento, ele vai gastar uns 70 mil, ele, mais ou menos, de instalação. Vou ver aqui o preço dele. Mais 800. Tô olhando a tabela aqui, mas eu ainda não o encontrei. Mais 400 de taxa de manutenção. Isso. O que, Jimmy? Eu tô olhando no catálogo que você mandou, mas eu Ele não tem encontrei, que... eu acho que não tá lá.
É que tem que colocar ele lá no catálogo, senão me esqueceu de colocar ele no catálogo. É. Fernando, a forma de pagamento, você falou cartão, você falou também à vista, e tem outra forma de pagamento? Forma de pagamento é o seguinte, ou à vista, ou 60% de entrada, mais 40% na entrega. Isso enquanto a gente está falando de importação, tá? E quando chegar a pronta entrega, vai ser só o cartão de crédito, tá? E também pode ser também no boleto também. A gente vai estudar, vou estudar com a fábrica o boleto. E como é pronta entrega e como é isso daqui, acho que eu consigo mais fácil a parte do boleto, tá? Mas por enquanto, na importação, 60% de entrada, 40% na entrega, qualquer dos dois valores pode ser dividido no cartão de crédito, com 1% de juros ao mês, tá? Não é muita coisa, comparado a outras instituições bancárias que estão colocando até bem mais. 1% de juros ao mês, e mais em Parcela em breve, até a gente, 10. é 12. Compromete o limite? 12. Oi? Claro. Se não comprometer limite, não é compra, é assinatura. Aí ele não recebe. Ah, é porque a gente tem É, outras formas de não comprometer o limite do cartão, eu só queria confirmar. tem. Sem cair para mim o dinheiro. Eu acho que é isso, assim. Se tiver, maravilha. Se tiver, tem que mandar para a iGreen. Se tiver, Inclusive, a maravilha. licença assim. Que eu não vi ainda não, mas se tiver, maravilha. Seria muito bom. O que vocês tiverem de novidade, pessoal, assim, da questão financeira, de financiamento, essas coisas, pode trazer que a gente vai aderir e estudar também, tá? Aqui a gente tem Financiamento não, né? financiamento tá difícil, os bancos tá difícil, só fiquei sabendo de uma financeira, que é a BV Financeira, que tá fazendo isso. O Finame lá, através do BNDES, só consegue financiar equipamentos com uma certa porcentagem, que é 30% de nacionalização, né? 30% de produção do Brasil. Isso aí, só que está conseguindo fazer isso, acho que é a VEG, por enquanto. Então, financiamento está difícil. Eu conversei com o Santander, não tem, conversei com outros bancos, não tem, entendeu? Só que assim, se esses bancos soubessem o nicho de cliente que a gente atende e que estão pagando esses equipamentos, eles abririam crédito, mas na hora para esse povo. É um povo que paga à vista, é um empresário, é o cara que está ali no dia a dia, comprando à vista, comprando no cartão de crédito, porque não tem financiamento. E mesmo assim estão comprando com força. Os bancos não estão enxergando isso, eu não sei como não estão enxergando isso. Se alguém Porque tiver um amigo numa cooperativa aí de crédito, ó, já dá a dica. já traz, se tiver, traz. Entendeu? Pode trazer. Por exemplo, se alguém conhece aqui alguém da BV, pode trazer, que a BV eu sei que está fazendo financiamento aí, fiquei sabendo, e pode ajudar muito, entendeu? E eu tenho certeza que ela não está levando calote, porque ela está vendendo equipamento que fatura, ela não está vendendo um carro, não é financiamento de um carro, o cara compra tem que se virar para poder pagar. É equipamento que se paga, pô, equipamento que se põe para faturar. Por isso que eu não estou entendendo essa postura dos bancos ainda, sabe? Mas as financeiras que estão financiando esse equipamento, pô, tá ganhando dinheiro, pô. Você põe um prazozinho pro cara pagar de 6 meses ali, meu amigo, acabou. Acabou. O cara vai pagar feliz, porque vai pagar do próprio lucro do equipamento. Não é um carro, né? O cara tem que se virar nos 30 para poder pagar. A gente está fazendo aqui um modelo também, pessoal, de construir sua franquia. Então, quem tiver vontade de ter uma franquia, de ter um posto, ter algo bacana, algo grande, 2 vagas, 4 vagas, 4, 2, 6, 8 vagas com sala de espera, vagas com conveniência, quantas vagas ele quiser. Então, a gente consegue também fazer isso daí, tá? Aqui tem os valores aqui das vagas. Ô, Fernando, pede pro teu modelista aí de 3D fazer um desse aí de 4 vagas com a logo da iGreen para eu levar pro Thiago. Acho que quando ele ver isso aí, ele vai ficar louco. Uhum, eu vou mandar o Fábio fazer. Fábio comprei um. Botar um Comprei desse em um Uberlândia para o pessoal fazer vídeo na frente. Acho que ele faz correndo. Tu viu do Eletroposto GP, tu viu? Não, Tu não viu o Eletroposto GP, não? não vi. Ou se Pô, vi, cara, não reparei o nome. cara, você É o tá... de Pernambuco lá, não? Não, esses caras aqui, ó. Não, esses caras aqui, ó.
Colocaram stand de alguma feira aí, Feira Agas Litoral, Rio Grande do Sul. Colocaram lá, o equipamento lá. Deixa eu Esse aí mostrar é aqui pra teu. vocês. Vou mostrar pra Mas vocês esse aí aqui, não ó. é nenhum daqueles que tu mostrou pra gente, não, né? Essa tela parece ser maior. Não. A gente tem uma tela maior também, igualzinho aquele equipamento, igualzinho. Só que não aconselho muito não, por conta de risco de vandalismo, o pessoal Sim, destruir a tela e não. Ó, é esse eletroposto convidativo. aqui está sendo construído com a mesma empresa que atende a gente aqui, tá? Tanto que ela foi criada junto com a nossa empresa, que é a Mais Volt. Eles pegaram o nome Mais Modular, que é a empresa deles, Mais Modular, e adicionou o Mais Volt da nossa Volt. Aí vai ser esse modelo aí, ó. Ele vai ser construído ali, nesse Isso terreno aí. aqui. Essa Mais Modular é a empresa que faz as estruturas para nós aqui, né? A Mais Modular, sim, isso aí. Uhum. Aí, ó. Vai fazer isso aqui lá, tá Lindo, vendo? hein? Uau, Porra, lindo, top. lindo demais. Escritório em cima, tá? Conveniência embaixo. Umas cadeirinhas pro pessoal sentar ali. Vai ser isso aí, ó. Qual O investimento terreno já tá desse aí? sendo montado. João, botar uns desse aí no Maranhão, em São Luís, hein? Show de bola, né? Muita coisa E é um, legal aí. e é um terreno comercial, tá, pessoal? Um terreno comercial simples, tá? Não é nada de outro mundo, não. Só que assim, eles estão fazendo, cara, de uma forma totalmente errada, cara. Totalmente errada. Eles não estão colocando, eles não estão buscando nenhuma licença na prefeitura, estão só fazendo. Só tipo, passar a máquina no terreno estão fazendo. Porque esse de Recife, coisa que a gente está fazendo, por exemplo, quem tem que cuidar da situação do terreno não é a empresa que faz a estrutura, tá? Não é. Ó, isso aqui eles fizeram já, tá? Isso aqui já está montado já. Isso aqui a gente consegue, tudo que estamos usando para vocês, a gente consegue fornecer para o cliente, tá? Ó, esse é o posto que montaram lá no Rio Grande do Sul, Uhum. com esse Lajeado carregador. tava debaixo d'água naquela enchente. Olha aí, ó. A cidade Olha cresceu aí. pra caramba. É aqui em São Leopoldo, isso aí. Olha a estrutura aí, ó. Que legal. Colocaram carga lenta e carga rápida lá. Olha aí. Coisa linda mesmo. Então, Mas isso é a São gente Leopoldo ou é Lajeado, Rio Grande do Sul? lajeado. É Lajeado? Ó, esse é o pessoal construindo, o pessoal da Mais Volt. Toda a obra aí passo a passo, eles mostraram. Até então, beleza. Isso aí não precisa de muito estudo, não precisa de nenhum tipo de licença especial da prefeitura, não tem necessidade. Agora, o que eles estão fazendo lá bem maior, eles estão comendo muita bola e eu acho que vai, em algum momento, quando estiver pronto, você sabe como é que é a prefeitura, né? Ela espera você andar. Daqui a pouco, meu amigo, ela vem com uma bucha em cima de você que você tem que pagar toda a obra. E vai cobrar caro, vai cobrar propina, vai cobrar o que tiver que cobrar, porque esses caras são assim, tá? Eles vêm para cobrar propina mesmo, nesse nível, tá? Então, o que acontece? Ele aqui, ele tá cometendo um erro grave, cara, com essa obra dele, porque ele não está acionando as licenças da prefeitura, não está assinando nenhum tipo de licença ambiental, nada, sabe? Então, só pegando terreno, passando a máquina e colocando lá o piso e fazendo negócio. Então, diferente do que a gente está fazendo em Recife. Em Recife, quem está construindo posto em Recife é uma construtora, cara, profissional no mercado há 1000 anos no mercado. Então, eles têm mais de 20 licenças e projetos aprovados para poder fazer o negócio acontecer. É outra pegada. É licença ambiental, licença da prefeitura, licença de terreno, estudo de terreno, é um monte de coisa para poder fazer um negócio desse, né? Então, não sei se vocês já viram já o de Recife, mostrei, né? Ou não? Mostra aí. Mostrei, né? Eu não sei se eu mostrei aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui, ó, tem planta baixa, tem planta em 3D, ó, vai ficar assim, ó, tá vendo? Tudo isso aqui teve estudo para fazer esse terreno aqui, meus amigos. Esse terreno estava cheio de pedra, árvore, raiz. Teve que cavar 1,5 metros para baixo de terreno para depois cobrir, porque é terreno de praia, na avenida do outro lado é a praia, entendeu? Então foi tudo um estudo. Ó, quantas licenças? Ó, projetos e licenças. São mais de 20 licenças aqui, projeto envolvido para fazer esse eletroposto. Já está em obra já, deve inaugurar em dezembro ou em janeiro, tá?
Então, assim, e a máquina vai ser essa daqui. 3 de 120, um de 160 e um de 180. Tá? Essa é aquela de 95 e 500. E 95, isso, 95, 500. Ele tá colocando, ele já comprou, já tá pago, já tá chegando já no Brasil, vai chegar em dezembro já. Tá? Então, assim, é outra pegada o negócio. O buraco é muito mais embaixo, entendeu? O que eles estão fazendo lá, eu não sei se vai dar bom, sabe? O que eles estão fazendo na cara e na coragem, sem nenhum tipo de estudo da prefeitura. E eu acho que pode dar problema depois. Mas, enfim, eles fizeram um negócio com a gente aí que eu não gostei, falaram que ia comprar da gente, depois acabou comprando de outra empresa sem falar com a gente. Nossa, aí comprou um equipamento bem inferior. Eu falei, meu, vocês vão tomar na cabeça em tudo que vocês estão fazendo aí, cara. Eu fui bem curto e grosso, porque o cara deu a palavra dele, apertou na minha mão, olhou no meu olho. E aí, depois de um mês depois, eu falando com ele toda semana, o cara vai lá e faz contra o cara assim, contra a empresa sem falar nada pra mim. Não, eu falando, nossa, se você tiver uma proposta melhor, fala comigo, não deixa de falar comigo antes de fechar. Cara, aí comprou com outra empresa lá, não sei por quê. Então tá bom, vai lá, cara. Só que desejo mal de ninguém, não, mas você vai tomar na cabeça, cara. Você tá comprando de uma empresa que não tem suporte no Brasil, tá achando que sabe aquele cara que acha que é esperto, que sai comprando de onde acha que é mais barato? É o que ele tá fazendo. Ele tá comprando de onde ele acha que ele é mais barato, importando, ele tá comprando de fora, já da China direto, porque é mais barato, que achou, deve ter achado no Alibaba, sei lá, mais barato, e tá trazendo da China. Só que assim, meu, vai tomar na cabeça, cara. Porque é teimoso, acha que é esperto, acha que é sabido. E eu cansei de ver sabido quebrando a cara. Mas, enfim, esse tipo de estrutura que eu mostrei para vocês, a gente consegue também para qualquer cliente de vocês, tá? Então, vocês podem até usar o modelo deles aí para mostrar, né? Falar, ó, o modelo que a gente consegue trabalhar aqui, consegue fazer, né? Como case já pronto já, né? Então, o cara já vai ter uma visão ali de negócio pronto e vai, poxa, que legal, né? Inclusive, a gente também vai ter a opção aqui opção não, né? Mas vai ter o serviço da modelagem 3D, tá? O Jimmy pediu, mas a gente já vai ter, tá, Jimmy? Isso aí já é algo. Já vamos começar isso, acho que na semana que vem vamos ter a modelagem 3D disponível. Só que a modelagem 3D é bom para aquele cliente que já está bem definido, sabe? Para não dar trabalho à toa. Tem cara que pede um modelo Sim, 3D. até porque é caro para fazer, né? Entendeu? Pede para fazer e depois some, não compra o negócio. Então, para aquele cliente que a gente faz ali, mostra para ele design, e ele gosta, ele adere àquilo e tal, e ele aprova o orçamento, né? Faz o orçamento para ele, se ele aprovar o orçamento, igual a gente está fazendo aqui em São Paulo, o cara já pagou visita técnica, já está fazendo um orçamento pré-aprovado, então ele aprovando o orçamento, a gente faz o 3D, faz a planta baixa, faz tudo para ele, tá? Então, deixa eu ver aqui. Bom, aqui, pessoal, quando o cliente se interessar em avançar, em dar sequência, aqui está pedindo alguns documentos, né? Mas o ideal é passar para mim o contato do cliente, tá? Passa para mim que eu já resolvo, que eu tenho que fazer o contrato dele, pegar algumas informações com ele, passar contato de engenheiro, tudo mais, entendeu? Então, ele decidiu fechar, decidiu fazer o contrato de venda, que é o que falta, né, depois do orçamento. Então, sempre depois do orçamento, é muito importante você deixar claro, perguntar para ele, depois de algumas horas, por exemplo, ou no dia seguinte, você pergunta, olá, fulano, tudo bem? Gostaria de saber se você já analisou o nosso orçamento e se está dentro daquilo que você espera. Se tiver dentro daquilo que ele espera, aí a pergunta é a pergunta para matar o cachorro, né? Matar o gato, pau no gato. O que falta para a gente fechar? Ponto. Acabou. A partir daí, você vai tomar a decisão. Se ele falar, estou levantando recurso para poder investir nisso, você vai perguntar, poxa, legal, muito bom. E quanto tempo você acha que levanta esse recurso? Para que eu possa entrar em contato. Não precisa falar que vai ter contato de novo, né? Mas você fala, em quanto tempo você acha que eu consigo levantar esse recurso? Ele vai falar, uma semana, 2 semanas. Oh, perfeito, que legal. Então, eu vou te aguardar até lá. Só que você não vai aguardar. Você vai marcar a datazinha, quando que você vai chamar esse cara de volta. Tá? Esse é o processo. Se ele falar, não está dentro daquilo que eu espero, qual que vai ser a resposta? Poxa, que pena. O que a gente pode fazer para melhorar nossas condições, para que nosso orçamento fique dentro do que você espera, dentro do seu orçamento? Se ele falar, tem uma concorrência aqui que tem um preço menor e tal, poxa, então faz o seguinte, manda para mim esse orçamento que você tem com a marca, porque
porque a gente vai levar direto para a fábrica para fazer uma concorrência direta. Porque tem equipamentos que a gente consegue concorrer, tem equipamentos que tá ali na prateleira abaixo da gente, a gente não consegue concorrer tanto. Mas, por padrão aqui, a gente consegue concorrer com muitas marcas que estão no mercado. E, pessoal, é muito provável que a gente vai conseguir bater o preço de qualquer preço que ele traga, tá? É muito provável. Mesmo que diminua a comissão, tá? Mas você ganha naquele cliente, no atendimento, no preço, ele comprando o equipamento, ele vai comprar o segundo, ele vai comprar o terceiro, porque essa venda, o legal dessa venda é que quem compra um não compra só um. Ele sempre vai comprar mais um, porque é faturamento, é lucro no bolso dele. Quanto mais equipamento ele tem no mercado, quanto mais equipamento ele tem na rua, é melhor para ele, sabe que vai dar mais dinheiro para ele. Então ele compra um hoje, mas daqui a um mês ou dois já está comprando outro. Igual a menina lá de Manaus, ela comprou um há uns 3 meses atrás, já vai comprar outro agora comigo, de 120 kW no mínimo. Ela chegou até a pedir orçamento de 240, né? Então, assim, é muito bacana isso, porque você sabe que o cliente vai comprar de novo, ele não vai comprar só um. Ele está faturando, compra um, está faturando 3, 4, 5, 6 mil, 10 mil, 15 mil. É ruim que ele não vai comprar outro, mas ele não é doido de não comprar outro. É mais no mercado que está crescendo muito, tá? Então, mesmo que a gente perca um pouquinho na primeira venda, né? Mas na segunda a gente já começa a colocar um precinho maior, né? E aí vai trabalhando melhor isso, tá bom? Então, normalmente a gente consegue derrubar praticamente todos os preços que aparecem, a gente consegue derrubar, tá? Praticamente todos que está aparecendo aí. Só tem uma marca que é uma pedra no sapato nosso, mas o equipamento deles é bem abaixo do nosso, que é a Evovat. Quando alguém chegar para vocês com o orçamento da Evovat, você vai falar o seguinte: olha, preço igual eu não consigo, eu consigo chegar próximo. E por que eu não consigo? Porque a Evovat é uma empresa que só dá 1 ano de garantia. Nós damos 3 de fábrica. E eles mudaram agora recentemente, que a empresa que está no Brasil, que trouxe a Evovat, está dando mais 1. E você joga isso na cara deles. Você fala, olha, a Evovat e a empresa que está trazendo a Evovat, cada uma está dando 1 ano de garantia no equipamento. A própria fábrica só dá 1 ano, a nossa fábrica dá 3. Só na garantia você já sabe, você já consegue entender a diferença do nosso equipamento. Só na garantia, não precisa falar muita coisa não, só a garantia já mostra muita coisa. E aí ele começa a balançar, porque se a diferença não for muita, poxa, a gente consegue fechar, entendeu? Então, essa Evovat é uma pedrinha no sapato, porque eles têm equipamento inferior e vende no precinho realmente de banana, tá? Vende bem barato mesmo. E a Nansen também está vendo também dessa mesma forma, tá? Essas empresas normalmente não têm certificado europeu, que é o TUV, TUV, tá? A nossa tem todos os certificados, TUV, CE e todos os outros demais ali, tem uns 10 certificados, a nossa tem. Então, são argumentos que a gente tem que levar para a mesa, para o cara ver que ele não está pagando só preço, tá ali no valor. O valor é diferente de preço. Está levando coisa boa, um preço justo, tá? Ô, Fernando, eu como leiga aqui no mercado, esse certificado europeu, qual que é a diferença dele para nós? É que a gente nem tem. A gente não tem certificação ainda. A gente não tem nem regulamentação para esse mercado ainda. A gente não tem nada para esse mercado. Nenhum tipo de requerimento para esse mercado ainda. Entendeu? Só que no mercado global já existe. E a europeia é a mais exigente. Um dos pontos principais é a corrente de fuga. Tá? Que eles não permitem, acho que é meio volt ou 1 volt, eles permitem no máximo. Entendeu? Então, hoje, quando fala de carregador, quando a gente vai bater preço, a primeira coisa que a fábrica me pergunta, tem TUV? Se o camarada não tem TUV, ela fala, se não tem TUV, é difícil concorrer. Porque só a TUV é mais de 100 mil dólares a certificação. Então, complica. Entendeu? Vamos ver aqui. A TUV, ela pertence ao certificado europeu? O que é a TUV? A TUV é certificação europeia mesmo, como se fosse um Inmetro. Tá? Entendi. Certificação de qualidade do equipamento, de segurança, qualidade, entendeu? Depois você pesquisa aí, dá uma pesquisadinha sobre TUV, certificação TUV. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Perfeito. Quem não tem TUV não passou na provinha. A certificação TUV
é uma marca de confiança alemã que atesta que um produto, serviço ou processo foi testado para segurança, qualidade e sustentabilidade por uma organização independente. O termo TÜV significa Technischer, aí não sei falar mais. Só tem consoante nessa palavra, né? Não tem nenhuma vogal. É a Associação de Inspeção Técnica, tá? E a certificação é globalmente reconhecida, embora não substitua certificações obrigatórias em alguns países, como a do Inmetro no Brasil, a TÜV demonstra que o produto ou empresa se preparou para atender rigorosos padrões internacionais, tá? Então, essa é a TÜV que nós temos e muitas outras não têm, tá? Então, Excelente. já fica a dica. E tem imagens aqui da certificação TÜV. Tá bom? Se o camarada quiser, a gente envia a certificação para ele. A gente tem tudo aqui na mão, tá? Então, como funciona a certificação, o que é a TÜV, garantia de qualidade de segurança, verificação por terceiros, credibilidade para o mercado. Diferenciais aí do mercado. No contexto brasileiro, certificação complementar. Para vender produtos no Brasil que exigem certificação do Inmetro, é necessária a certificação de uma entidade autorizada no país. Portanto, a própria Inmetro, a certificação TÜV pode ser um passo preparatório para obter a certificação, por exemplo, da Inmetro. Então, talvez, quando vier uma regulamentação desses carregadores, talvez a Inmetro peça. Tem que ter uma TÜV, por exemplo. Entendeu? Então, isso é bem importante para a gente. Apesar de que acho que os critérios alemães de segurança devem ser um pouco melhores que os nossos, né? Com certeza. Alguma coisa assim, menos burocráticos são, né? Porque aqui, meu Deus do céu, aqui quando vem regulamentação deve vir alguma coisa para pagar. Porque aqui é assim, né? O Brasil, se tem uma certificação, tem que ter alguma coisa para pagar. Se tem regulamentação, é coisa para pagar. A regulamentação no Brasil é sinônimo de imposto, né? Não é sinônimo de serviço, não é sinônimo de qualidade, é sinônimo de imposto. Complicado. Dicas gerais de abordagem, tá? Seja consultivo, pessoal. Venda consultiva hoje é a venda que vende, tá? Tive até um treinamento esses dias com o nome dele, acho que é Eduardo Tevar, acho que é Eduardo Tevar o nome dele. Isso aqui é Tevar. Ele Sim, é focou Teva, muito... ele é dono de uma grife famosíssima no Rio Grande do Sul, que expandiu de roupas Isso, masculinas. Teva, isso, exatamente. E ele falou, olha, a melhor venda hoje é a consultiva, tá? A consultiva hoje é o que vende. Não seja apenas o vendedor, tá? Então, seja educado, eduque o cliente sobre o mercado, apresente dados e projeções realistas, ajude na tomada de decisão estratégica. Esse ajude na tomada de decisão estratégica, vocês viram que foi o que eu falei muito ali em cima. Ajudar o cara a entender, porque é um mercado novo, pessoal. Muita gente não sabe, nem os integradores de energia solar, muitas vezes vem perguntando as coisas aqui, vem com as ideias que não tem nem pé nem cabeça, a gente tem que instruir ele. Até integrador de energia solar, tá? Então, os caras que lidam com instalação de usina todo dia, e mesmo assim não tem a informação necessária para colocar um carregador. Que a ligação é simples e banal. A ligação de um carregador é simples e banal, é muito boba. É só você olhar o manual, entender qual a bitola do cabo, entender quais os dispositivos que vai colocar no quadro, que é DPS, DR, disjuntor, tudo dimensionado de acordo com o que está na tabela e mesmo assim fazem errado. Mesmo assim colocam um cabo diferente, de alumínio, porque quer economizar, aí o cabo de alumínio esquenta muito, aí pega fogo. É assim, é uns negócios loucos, sabe? Use perguntas abertas, né? Como você enxerga o mercado. Isso aqui tem algumas perguntas aqui que eu acho que é até desnecessária, coisa muito ampla. Demonstre expertise técnico. Então, é o que eu falei para vocês. Vocês se apresentando como um especialista técnico, né? Você é mais respeitado do que um vendedor, tá? Porque ele sabe que ele vai contar contigo para poder tirar as dúvidas dele, tá? E seja transparente, tá, pessoal? Não imita muito, não omita nada, não minta, não invente número, sabe? Não tenta inventar nada porque isso sempre cai, sempre dá ruim, tá? Abordagem personalizada é entender o cliente, é você realmente, às vezes, sentir o que ele quer, entender, ouvir o cliente, não somente mandar mensagem pronta, que isso é o que mata hoje. Você não é um robô, você é uma pessoa, então converse, tem um bate-papo com o cliente. Acho que o ideal é isso, você bater um papo com ele, entender ele, ouvir, como se fosse realmente uma pessoa que estivesse ali num trauma de um trauma de
de infância e está contando as suas mágoas, sabe? Então, dê ouvidos a essa pessoa, escute ela, vê o que ela quer, para você responder com realmente uma resposta dentro daquilo que ela perguntou, tá? Não force a venda, não seja genérico, né? Evite copiar e colar mensagens iguais para toda hora, jargão corporativo vazio, não prometa o impossível, tá? Tem coisas aí que não dá para prometer mesmo. Não abandone o lead, a não ser que ele não te responda. Se ele não te responder em nenhum momento, beleza, é o cara que só clicou sem querer no anúncio, por exemplo, tá? Mas não abandone ele, não. Sempre dê um oi ali, se ele der uma desanimada, oi, aconteceu alguma coisa, ficou alguma coisa que você não entendeu, para poder te ajudar melhor, foram as condições que eu te passei, que ainda não estão dentro do seu orçamento, mas a gente pode conversar, ver um outro equipamento, melhorar a forma de pagamento para você, entendeu? Então, tudo isso a gente consegue manusear para ele, sabe? Acompanhamento, né? E sempre melhorando ali, buscando a melhoria contínua, né? Então, aqui tem também algum glossário aqui, DC, AC, ROI, grupo A, grupo B, quilowatt, tá? Uma outra coisa importante, tá? Muita gente pergunta em relação ao imposto que é pago na hora da compra, tá? O imposto pago é o seguinte, o imposto pago na hora da compra é o danado do DIFAL. Esse DIFAL, ele é caro, pessoal, ele é 16% sobre o valor da compra, é um custo caríssimo. O que acontece com esse DIFAL? Normalmente o imposto estadual fica variando entre 18% a 21%. Cada estado brasileiro é de 18% a 21%, esse ICMS estadual. Quando a gente faz a aquisição aqui na nossa empresa, a gente já mata 4%. Então, desse desconto, a gente mata 4%. Então, desses 18% a 21%, a gente reduz 4%, que é o que a gente paga aqui na importação. Então, é a média de imposto que esse cliente vai pagar, que é o diferencial interestadual, tá? É o DIFAL. Esse imposto é uma pedra no sapato para muita gente. Então, a gente tem uma solução para meio que driblar esse DIFAL, tá? Uma solução, o cliente está no lucro presumido ou real. Se o CNPJ dele estiver no lucro presumido ou real, a gente consegue fazer uma nota de revenda e ele adquirir o equipamento e usar o equipamento. Ele não é obrigado a vender, ele utiliza como revenda e não paga o DIFAL, tá? E aí ele vai ter o equipamento lá e vai lucrar. Isso é um jeitinho, tá? É um jeitinho, não é o ideal, mas é um jeitinho. O ideal seria ele pagar o DIFAL. Mas se ele chorar por conta do DIFAL, você fala o seguinte, olha, a gente pode fazer uma manobra aqui para você da seguinte maneira. A VoltStation vai emitir uma nota de locação para você. E após 6 meses, ela vai emitir a de venda. Porque em 6 meses de equipamento, ele vai faturar. E com faturamento, ele paga o danado do DIFAL. E a gente consegue postergar essa dívida para ele. Porque, se, por exemplo, em Manaus, se você vender um para Manaus e ele não pagar o DIFAL, o carregador nem entra em Manaus. Ele para na balsa lá. Tem uma danada de uma balsa lá que ele para lá. Ele fica lá e só sai se o cara pagar o DIFAL. Tá? Aconteceu isso com a gente. Eu mandei o DIFAL para o cliente, ele não pagou, esqueceu de pagar. O equipamento chegou, ficou 3 dias lá na balsa, lá parado, até ele pagar o DIFAL. Tá? Então, se a gente mandar, por exemplo, como nota de locação, ele não paga o DIFAL, pelo menos temporariamente. A gente dá um prazo para ele de 6 meses até ser a nota de saída, e aí sim ele paga o DIFAL com lucro. Então, isso é uma maneira da gente também mostrar para o cliente que a gente está ajudando ele, sabe? Não, a empresa está te ajudando, está te dando uma força, está evitando você gastar esse dinheiro agora, porque em qualquer lugar que você for comprar, você vai pagar o DIFAL. Qualquer lugar. E o que a gente faz aqui é te ajudar para postergar isso. Então, ele vai achar maravilhoso. E é o que a gente está tendo aqui, tá? De sentimento de retorno do cliente, tá? A gente está fazendo isso e realmente está dando muito bom, tá? Eu estou falando para vocês aqui, são experiências que a gente está tendo aqui e está dando certo, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, perguntas? Tem como fazer uma tabelinha já qual que é o valor final com esse DIFAL, já que isso é um custo que o cara vai ter que pagar, para a gente ter o valor final já? É só você, a média é 16%, é só você meter 16% em cima. A média é 16%, pode adotar 16%. Tá? Vai variar entre, na verdade, 16 a... Vai variar de 15 a 16, na verdade. Então, adota logo 16.
16% sobre o valor final da nota mesmo, tá? Que ele vai pagar. Então, se custa 85 mil mais 16% é o DIFAL. Tá, isso aí acontece em qualquer estado? Ou tem como, tipo, vai chegar, vai receber em São Paulo e vai vender para São Paulo, aí não paga esse DIFAL? Infelizmente, com aquele estado. Deixa eu ver se eu acho aqui a tabela do DIFAL. Eu tenho uma tabela aqui, peraí. Tá. Aqui, achei. A cabeça tá boa ainda para lembrar das coisas, viu? Essa aqui é a tabelinha do DIFAL. Então, da esquerda para a direita estão todos os estados, do Acre até Tocantins, tá? Logo abaixo, quando você vê o númerozinho azul, é o ICMS do estado. Então, Acre, ele paga 19%, Alagoas 20%, Amazonas 20%, deixa eu botar o mouse aqui. Amapá 18%, Bahia 20,5%, Ceará 20%, Distrito Federal 20%, Espírito Santo 17%, tá vendo? Vai variando de 17 a 22, tá? É o que varia aqui, de 17 a 22. Tá vendo? E desse 17 a 22, é reduzido 4%, que é o que a gente paga na entrada do equipamento, na nota de saída, a gente paga 4%. Então, é 22 menos 4, 20 menos 4, 19 menos 4, 17 menos 4, 18 menos 4. É o que o Estado vai pagar, tá? De imposto aí do DIFAL, tá bom? E aí ele vai pagar, a gente faz aqui essa nota, ele só paga com o lucro dele, tá? Depois de um ano, ele tem até um ano, né, para poder fazer isso. Então, a gente pode segurar essa nota de locação até um ano. Tá? Então a gente segura 6 meses ali já é suficiente para ele poder pagar esse valor aí. Porque 16%, por exemplo, de 85 mil é 13.600. Cara, ele paga isso aí em um mês só de faturamento. Entendeu? Em um mês ele já paga o DIFAL. Mas é só uma questão de dar um prazo para ele ver que realmente. A gente mostra para ele, melhor, em um mês você paga o DIFAL, de faturamento. Então você pode dar 6 meses aí para você lucrar tranquilo. Pronto, acabou. Ele vai falar, pô, que legal, obrigado. Entendeu? É isso que vai acontecer. Certo? Seria legal a gente colocar uma tabelinha mesmo com os principais, né, que a gente vende, o valor cheio, o valor com o DIFAL, o valor das instalações e também com a taxa de manutenção periódica. A instalação sempre é o único valor que vocês sempre vão dizer que é uma estimativa, tá? A estimativa é de tanto. Vai variar com distância, vai variar com o local, vai variar com a avaliação lá do técnico. Então, mas a estimativa é X. É o único valor. O resto é tudo muito fixo, tá? Podem perguntar mais se quiser. Hoje eu não tenho mais perguntas. Só mais uma aqui. Voltando lá na nossa garantia, né? Aquela corrente de fuga que você falou, né? Que a gente não tem nenhum quilowatt de corrente de fuga. Isso já está dentro daquela certificação internacional, é isso? Nós não temos zero corrente de fuga, que é uma segurança para o cliente não tomar choque na lataria. Né? É até um volt permitido. 1 volt só. 1 volt é a tensão de uma bateria de uma pilha. 1 volt é o que tem uma pilha. 1 volt. Tá? E a concorrência não tem isso. Algumas não. Algumas não têm certificação, não. As principais aí acho que tem. Que a VEG deve ter, a Horizon deve ter. Não tenho certeza, mas deve ter. Agora tem muitas aí chinesas. Tá acontecendo, igual que tá acontecendo com o carro, né? Tá tendo um monte de fábrica de carro. Tá entrando um monte de fábrica também de carregador aqui da China aqui no Brasil. Só que a maioria vai vendendo a preço de banana e sem certificações, entendeu? Sem se preocupar com esse detalhe de temperatura, de pico de tensão. Isso é muito importante. Muito mesmo. Então, tendo um cliente aqui, eu entro em contato com você, né, Jimmy? É isso? Mas um cliente você vai atender, né? Então, mas a proposta, quem faz a proposta?
Não, Através do sim, sim, o orçamento se manda por Jimmy. Os dados que eu falei para você lá, CPF, lá, o CNPJ, ou CNPJ ou CPF mais CEP. A quantidade que ele quer, o modelo que ele quer e a potência que ele quer. Aí você manda as informações por Jimmy e o Jimmy retorna para vocês com o orçamento. Aí é rápido, viu? É questão de minutos. Nossa equipe está atenta aí. Já foi montado até um grupo só para isso. Fechou? Mais alguma dúvida? Você, Jimmy, tá caladinho? Já era? Eu estava falando aqui com o microfone fechado. Não, estava dizendo que acho que por hoje está maravilhoso. Eu vou baixar depois o arquivo gravado, vou cortar o comecinho, né? E vou disponibilizar a gravação lá no grupo do WhatsApp para reverem e para quem não viu poder ver também. Muito bom, Fernando. Obrigado. Fechou, pessoal. Valeu, bom domingo para vocês. Aproveita o resto do domingo que tem aí. E eu vou entrar em outra reunião agora. Boa sorte. Obrigada, Fernanda. Valeu. Tchau, pessoal.